Muito bem, gente, sejam bem-vindos a mais Isso. É esse mesmo, esse podcast que não tem nome ainda. Aliás, se você quiser dar o nome podcast, você vai colocar nos comentários seu nome, não no chat. O chat precisa bater papo quando você está assistindo agora, que é a estreia. Nos comentários, qual é o nome desse podcast? Um podcast que não tem nome, mas a gente tem um pouco de medo. Porque se a gente der um nome podcast, pode ser que tenham convidados ilustres que não venham. Vai que a gente dá um nome muito louco, assim, um nome assim... podcast. Já deu problema. Nomes já deram problemas, né? Muitos, né? É verdade. Essa nossa comunidade aqui, esse nosso grupo já teve nomes que deram problema, aliás, né, Pisque? Mas agora a gente é special, a gente é diferente. Agora a gente recebe pessoas famosas, pessoas que já participaram de reality show. Você já conversou com alguém que fez reality show? Nunca. Nem imaginei que isso poderia acontecer. Reality show de mercado financeiro, aliás. De mercado? É? Existe isso? Tem, já teve, pelo menos teve? no passado. Ela, aliás, é sócia da Monte Bravo Investimentos e founder. Bom, é bonito, né? Eu queria colocar um título desse um dia assim, um negócio assim. Head. Vou colocar o nome de Head. O que você acha? Head do, sei lá. As pessoas são livres para... Founder da Ela Investimentos, colunista, escreve para Suno, Investing. Ó, Rebeca Nevares. Olá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Estou honrada. Você falou de reality show, não só participei, como apresentei também. Então, você apresentou? Tem 2 realities aí pra gente contar a história. Ah, ótimo. Tá bem atualizado, né, garoto? Não, eu tô sabendo bem. Legal. Não, sabe o que acontece, Rebeca? É o seguinte. Rebeca, que aliás é o nome da minha filha, número 2. E é verdade. O Pisque, a gente chama de Pisque. Pisque. É Alex, o sobrenome dele é Pisque. Não é Pix. Pix é o meio de pagamento, Pisque. Isso, você não foi na escola comigo. A gente fez um... Já virou o Pisque. Eu sei o seu apelido, tá? Se você quer saber qual que é o apelido do Pisque, deixa também no comentário que eu ainda... Se tiver 100 comentários, a gente libera. Libera o apelido. A gente libera o apelido do Pisque, ele vai odiar que eu conte. Mas a gente fez um podcast com o João e o Pisque depois falou assim pra mim, cara, foi muito ruim, cara. Eu falei, por que foi muito ruim? Porque você conhece a história dele inteira. Então, eu pautei. Entendeu? Então, eu falei assim, beleza, o que eu sei da Rebeca? Eu sei que ela fez um podcast, um reality lá atrás. Ela era trader, pelo menos ela tradeava. Hoje ela é sócia de um escritório. Tem um monte de coisa foda. O recheio dessa história eu não sei. E eu nem quis ir atrás, porque assim eu pergunto e a gente vai descobrindo junto. Acho mais legal, não é, Pisque? Depende da dinâmica. Se ficar todo mundo em silêncio... Não, as conversas sem roteiro são as melhores. Tem que instigar. Senão... Quando foi aquele reality lá? O reality, o Traders, foi em 2008. Ele passava na TV Abril, que era na DirecTV. Entregando a idade aqui. DirecTV passava em Curitiba, Rio e São Paulo. Eram nessas 3 cidades. E... ele durava 9 dias de pregão, com R$70 mil de verdade para operar 4 equipes. 4 equipes, um profissional e um pupilo, com R$70 mil para operar, e era na época Coin Valores que fazia as operações, porque não tinha um home broker de fato naquela época tão bom. Você tinha uma tela gráfica? Tinha uma tela. O broadcast Que a gente usava, e a gente gritava na hora que queria operar, fazia mesa! Aí a mesa da Coin, que estava dentro do programa, fazia as operações via sistema mesmo. E de verdade as operações? Eram de verdade as operações. De verdade. De verdade. As pessoas acham que era limite, não era nada, era dinheiro de verdade. 70 mil eram 8 pessoas. 4 profissionais e 4 pupilos. 4 pupilos. Você estava há quanto tempo já no mercado ali? Ali eu estava 2 anos operando. E aí eu também operava em casa. O meu primeiro curso foi de gráfico, né, de análise gráfica, foi da XP na época, lá em 2005, em Santa Maria. E aí eu operava pela Invest Shop, que tinha delay de 15 minutos. Você mandava suas ordens vendo um gráfico com atraso. Exato. Né? A gente nem, naquela época, não tinha o que tem hoje, né? As pessoas nem imaginam. E aí, só que era muito caro operar pela Invest Shop. Era 0,5, não tinha
evolução nenhuma de corretagem. E aí eu fui estudar mais sobre o mercado, saí da Invest Shop na época, fui para operar. E aí a gente fez o quê? Botou uma galera, tinha uma galera que operava e ficava conversando no chat do MSN na época. E aí a gente juntou e baixou a corretagem, foi para uma outra corretora. E aí eu operava muito análise gráfica, era uma das pouquíssimas mulheres, devia ter eu e mais uma. E aí surgiu o Traders, assim, tava fazendo inscrições. Não foi a segunda temporada? Foi a segunda temporada. É a segunda. Qual é a primeira? A primeira não foi dinheiro de verdade. E não tem no YouTube, não tem? Não tem no YouTube. Eu acho que isso é intriga entre participantes, ex-participantes. Do que? De não ter a primeira no ar? Do reality show. Sempre tem que ter uma intriga entre um e outro. Não, teve muita intriga nesse segundo, mas é que na época o YouTube não era uma coisa tão usual assim. Foi pro YouTube na época, tem 10 anos. Foi pro YouTube, não foi pro YouTube por conta do canal, foi pro YouTube porque a gente recebia o CD com os episódios gravados. E aí, se eu não me engano, acho que foi o Ricardo que botou no YouTube. Não lembro se foi ele ou se foi outra pessoa, mas foram colocados os episódios no YouTube. Então, na primeira temporada, ninguém colocou. Acho que ninguém guardou. E aí, as pessoas estavam assim, vai ter o trailer segunda temporada, quem quer se inscrever? Rebeca, a gente precisa... Vai lá, tem que ter uma mulher e tal. Eu falei, eu vou. Aí quem falou vai lá, tem que ter uma mulher? Eu nem lembro. Isso, imagina, em 2008. Você acha que eu vou lembrar quem me falou isso? Mas você estava dentro de você trabalhava dentro de algum lugar? Não trabalhava. Eu operava sozinha em casa. Era trader. Você tinha um grupinho de MSN ali grupo. Aquelas comunidades que surgiam ali de forma bem natural, né? Orkut. E a gente ficava no Orkut direto. E aí eu vim para São Paulo para fazer teste de câmera. E fazer teste também, assim, vamos ver se vai ser ela que vai entrar, não vai. E aí, no final, super passei. Única mulher que foi pra seleção? Única mulher. Fui a única... Não sei se foi pra seleção, não. Deve ter tido outras. Mas foi a única que participou, né? Teve algum teste pra saber se era trader mesmo? Não, teve teste de conhecimento, assim. Se a gente conhecia realmente o mercado. Didi que fez ou alguém da produção? O Didi não participou mas ele escreveu o teste. Entendeu? Então, assim, já tinha as perguntas que o pessoal da produção fazia pra gente, baseado no que o Didi tinha feito. E como eu já tinha ido... Conhece uma agulhada? Sim. Não passou. Como é que é a imitação? Agulhada. Assim, ele fala de um jeito meio assim, né? Uma agulhada média de 8, 5 e 3. É a agulhada dele. A agulhada do Didi. A agulhada do Didi. E aí, a gente tinha que vir pra São Paulo pra gravar. E era tudo... Não era ao vivo, né? Gravava, depois teve toda a edição e tudo mais. E foi aí que super abriu portas pra mim, porque depois eu fui trabalhar com o Didi também. Fui pra 2G Star, né? Na época era a consultoria gráfica dele. Você não ganhou. Não. Como profissional, eu ganhei. Vamos deixar bem claro aqui. Ricardo, se tu estiver assistindo, vou olhar ali pra câmera. Se tu estiver assistindo esse podcast... Saiba que eu ganhei de você. Olha, é uma boa treta, aliás. Mas como assim? Não foi o que eu li. Então vamos explicar. Vamos colocar as cartas na mesa aqui agora. Vamos colocar as cartas na mesa. O que acontece? Eram equipes, né? Duplas. Eu era a dupla roxa. Eu acho que o Ricardo, inclusive, era a dupla verde. E aí tinha a dupla azul e a dupla amarela. A dupla amarela foi a primeira a ser eliminada. A dupla azul depois foi eliminada e ficou eu e o Ricardo. Sempre, né, era um profissional. O profissional não é que ele trabalhava no mercado, mas é que ele já operava há mais tempo. Então, tinha que pelo menos ter 1 ano operando no mercado. Então, eu já operava quase 2 anos, né, e o Ricardo também. E aí, a gente tinha esse pupilo, que era um estagiário, um menino... A gente fazia uma seleção, vieram vários meninos novos, assim, 17, 18 anos. E aí, a gente fazia a seleção. Então, ele ficou com um pupilo, inclusive os dois chamavam Lucas. E aí, eles nunca tinham feito nada, nunca tinham operado nada. Então, a gente é que pautava. Eles eram basicamente nossos assistentes de conta, né? Faz conta e vê se a gente tá ganhando. Basicamente era isso. E aí, só que teve um desafio final, porque o Didi lançava alguns desafios no meio do reality. Tinha assim, tem que comprar pelo menos Bradesco, Vale, tal coisa. Tem que fazer tal operação. E aí teve um desses desafios que era entre os pupilos.
E valendo dinheiro real. Valendo dinheiro real, eles tinham que operar. Aí você já começou a falar, fudeu, já deu... Só que não, era já nos últimos dias, então eu já tinha, porque a gente sabia que isso ia acontecer, então eu já estava ensinando ali o meu pupilo a operar, e o Ricardo, com certeza, já estava ensinando dele. Eu era muito mais assim, na verdade, eu fiz a estratégia de ir na moita. Eu deixei todo mundo perder, eu falei, eu não vou nem operar, porque se eu não perder, eu tô ganhando. Essa é uma boa estratégia. Sabe assim, fecha o computador e vai embora. Só que eu não podia fechar o computador e ir embora, porque tinha algumas operações que eram obrigatórias. Só que aí eu entrava com muito pouco, justamente para não criar ali um prejuízo nem nada. O mercado tava muito difícil naquela época. Você foi para sobreviver do mercado. Eu fui para sobreviver, porque o mercado tinha acabado de sair o investment grade, então tava assim super em alta, tava batendo 71 mil pontos, só que começou do nada a ter umas quedas e ninguém sabia o porquê, porque já tava começando a estourar do crash lá fora. Do crash, pois é, tava começando a estourar, mas ninguém sabia. Então assim, a gente não tinha por que operar vendido. Até a equipe azul, ela operou muito vendido, mas aí caía e subia, o mercado tava muito estranho. Então eu falei, cara, eu vou entrar pra fazer a estratégia na moita. E eu falava pro meu pupilo também. A gente tinha que operar também algumas opções, né? Porque era muito comum operar opção, né? E eu nem Só call. Call. E aí eu falei pra ele, ó, vamos comprar pouquinho. Aí a gente fazia umas operações, umas borboletazinhas rápidas e tal. Ensinei pra ele. E aí quando foi no desafio, ele fez. E aí ele a gente ganhou super dinheiro, só que a gente ficava junto, né? Assim, não era eles sozinhos. Mas a decisão era dele. Você podia até dar uma sugestão ali, mas era ele que ia dar a decisão. Mas assim, né? Quem manda sempre é a mulher, né? Então... Ah, tá. Não faça merda, cara. Regra básica do universo. A última palavra é sempre o quê? Da mulher. Sim, senhora. Sim, a última palavra é minha em casa, aliás, amor. Tá? Sim, senhora. Você tá se desculpando agora? Não, ok. Só porque tá gravando isso. É verdade. E aí, a gente ganhou bastante dinheiro. Só que aí, nesse desafio final, o pupilo dele ganhou R$20 a mais que o meu pupilo. E aí, como profissional, eu contra o Ricardo, eu ganhei o desafio. O meu pupilo contra o pupilo dele ficou por R$20. Mas não era por equipe? Não, mas juntando por equipe, deu R$20 de diferença. Entendeu? Eu lembro de 58 mil e alguma coisa, ficou com 50 e alguma coisa. Foi assim, coisa que, cara, R$20 diferente. Que foi a minha estratégia na moita, no final me derrubou, porque eu ganhei muito pouco. Entendeu? Porque eu ficava só assim, ganhava R$300, R$400. Você tava operando lote mínimo, tipo... Não, tava... Aí de... lote mínimo, total. Era tipo R$5 mil o lote de vale. A Petrobras, se não me engano, nessa época tava tipo 81. Porque não tinha tido split ainda. Então eu operava tudo lote mínimo só para ganhar o básico. E aí ele ficou com R$20 de diferença como equipe. E como equipe, ele ganhou. Como profissional, eu ganhei. Por que essa? Porque tinha os desafios, entendeu? Então eu ganhei dele. Não adianta, eu ganhei dele e essa é a verdade e acabou. E você... Quanto dinheiro vocês ganharam? Eu não vou lembrar, mas eu acho que a gente ganhou, eu e o Lucas, algo como 10 a 12% do valor que a gente tinha R$70 mil. E só que a gente levava o ganho quando a gente ganhava o programa. Só que a gente tinha que pagar os prejuízos dos times que tinham perdido. Então, no final, a gente levou o quê? 0. Muito perspicaz de quem fez essa trava. Foi, redeou, né? Não, mas se você para pensar em termos do negócio do reality, o nosso negócio é 70 mil. Eles vão operar à vista e opções. Eles não tinham um risco tão grande. Não, e tinha um stop também, assim. Quem perdia 30% estava eliminado, que foi o caso da equipe amarela. Como ela perdeu mais de 30% do valor, ela foi estopada automaticamente e foi eliminada. Entendeu? Então, a gente ganhou dinheiro, tanto eu quanto o Ricardo, mas no final a gente não conseguiu levar nada, porque a gente teve que pagar o prejuízo dos outros times, e aí a gente levou 6 meses de broadcast. 6 meses de broadcast. Mas era bem caro o broadcast, tá? Vou te falar que o broadcast era 1.000 e cacetada no mês. Ainda é 1.000 e cacetada no mês. Não, mas agora, mas hoje é 1.000 e cacetada, tá mais barato. Converte em dólar, é mais ou menos isso.
Interessante. Aí de lá você começou a trabalhar. Aí de lá, né, fui pra Doji. O que você operava? Esses dias lá nesse reality, você olhava o quê? Um gráfico diário? Você olhava 1 hora? Não. 5? Eu olhava... Assim, quando eu operava sem ser no reality, eu tinha as operações ali que era day trade mesmo. E aí eu operava gráfico 15 minutos, 5 minutos. Mas eu tinha algumas operações de swing, né? Então eu olhava diário, mas eu sempre dava uma olhada, às vezes, ali no mensal para dar uma olhada numa tendência mais macro. Aí no reality, como era 9 dias de pregão, não dava pra gente ficar olhando mensal. Não fazia menor sentido. Exatamente. 5, 15 e no máximo de 1 hora, e era isso. Até porque, assim, no final do dia, o ideal era que a gente finalizasse sem estar comprado, né? Ir comprado para o dia seguinte era um problema porque a gente não sabia quais eram os desafios que eram obrigatórios para o dia. Então, sei lá, você dormiu comprado, o dinheiro tá lá preso e vai ter desafio no dia. Então, a gente acabava zerando todas as operações no mesmo dia. Então, foram 9 dias gravando começava às 10 horas da manhã até às 5 da tarde. A gente chegava lá cedo, né? Tipo, umas 8 horas, porque tem toda a questão de equipamento, vocês sabem disso. É complicado, o pessoal fica arrumando câmera, luz, horas arrumando a luz, a câmera. Exato, a gente tá vendo aí. Acho que ele tava naquele site suspeito lá. As pessoas não têm noção, mas é uma produção grande, né? Uma super equipe. E a gente ficava ali depois até umas 6, 7. E no final todo mundo saía para jantar à noite. E dia seguinte, foi super... assim, todo mundo ficou muito amigo, super... ficou junto, foi bem legal. Agregou bastante e a gente aprendeu muito um com o outro, né? E o Didi também, ele dava muitos ensinamentos durante o programa, justamente porque novos traders estavam assistindo, né? Então ele sempre, o fulano aqui, vamos ver o que a equipe roxa tá fazendo. Tá fazendo aqui uma compra de opção, uma venda. Aí ele ia lá e explicava aquela operação para as pessoas que estavam assistindo. Eu lembro, eu acho que eu assisti talvez mais que uma vez aquilo lá, ao longo dos anos, mais que uma vez. E você manteve, depois, quando acabou, você foi para Doji, né? Quando eu acabei, eu fui para Doji. Mas você manteve contato com os outros participantes? Eu mantive com o Ricardo. Com o Ricardo eu sempre mantive. Inclusive, a gente, na época, depois eu fui fazer a Ancor, né? A prova da gente autônomo. O Ricardo, a gente fez junto a prova. A prova era ainda física. Não era nem online, papel. E então a gente mantém até hoje. A gente se encontrou também no Modal ano retrasado. A gente até hoje mantém contato. Foi o único que que eu mantive. Cara, gente boa. Aliás, Ricardo pode vir aí, tá? Tá mais que convidado. Eu acho que a gente podia lançar um desafio eu e Ricardo, entendeu? Traders, o retorno. O JP pode baixar lá um pouquinho o microfone, que o Ricardo, quando se empolga, Não, mas aí dá um ganho mais baixo com o microfone do Ricardo. Isso não tem problema. Ricardo, a gente queremos você aqui, hein? Ricardo, pode vir, Ricardo Brasil, tá? Tá mais do que convidado. A gente pode fazer um desafio, né? Vamos fazer uma revanche, já que podia fazer tem essa revanche. Mas a gente vai ter que... Hoje ela é executiva. Tá. Faz hoje de mentirinha. Sem dinheiro de verdade. No simulador. Simulador, operar... Simulador. A gente vai chegar nessa... Vou guardar essa pergunta do simulador. Deixa eu só entender. Você, lá na Doji Star, o que você fazia? Eu fazia análise. Lá era o aquário, né? Não sei se vocês são dessa época, mas a Doji era um aquário, né, que a gente brincava muito, né, com sardinhas, né, isso tudo tem essa brincadeira dentro do mercado. Então a Doji era uma consultoria que tinha um aquário que as pessoas entravam e os analistas ficavam fazendo análise dos papéis que as pessoas pediam. Eu era Doji Saquaritá, o peixinho Saquaritá, e aí eu ficava lá fazendo análise, mas eu não tinha CNPI ainda. Você não dava call? Não dava call. Você fazia um estudo. O suporte é esse, resistência é esse, pode ir para tanto. Ou agulhada. Agulhou em tal e faz. Você aprendeu o operacional do Didi? Aprendi todo o setup. Você não sabia antes? Eu, já tinha estudado, mas eu não tinha todo um conhecimento depois que eu fui trabalhar com ele, até porque fiz todos os cursos, né, as imersões dele e tudo mais, mas a gente tinha ali, eu aprendi a olhar, né, o setup, que era o Trix, o IFR, a ADX, né, ADX lá. E agulhada e o estocástico. É o diretor, esse é o gerente, ele falava assim, eu lembro que ele falava um negócio desse, cada indicador tinha bicho.
tinha uma função. Ele é muito engraçado. Muito engraçado. E aí eu fiquei ali um tempo, fiquei 1 ano e pouquinho, e aí logo veio uma operação de fora do Brasil, que era a iCap, que era uma operação londrina, era a maior corretora do mundo. Ela chegou no Brasil em 2009 ali, e meados de 2009, né, tipo julho, agosto, o Didi também foi para lá para fazer o fórum, e aí eu saí da Doji para trabalhar na iCap. Né? Mas assim, continuei em contato com todo mundo da Doji porque eles faziam um fórum lá. Mas aí eu passei a fazer o fórum da iCap, sendo a moderadora, colocando os analistas, também não podia assinar, mas fazia todos os estudos. E aí quem começou entrando como analista de fato da iCap, fazendo o fórum junto comigo, foi o Rafi, que hoje tá na Eleven, então... Que vem semana que vem aqui, aliás. Exato, já tô sabendo. Então, o Rafi, trabalhamos juntos, né, quase 2 anos ali, fazendo análise. Eu ajudei muito ele, mas no final ele que assinava, porque ele que tinha um CNPI de fato. Também, adoro, a gente tem contato até hoje, super, né, tamo junto aí. E aí, dali, da iCap... Aí eu comecei a trilhar essa minha carreira mesmo no mercado financeiro, bem mais como executiva, mais comercial, né? Então, eu saí da iCap, depois fui para a Planner. A Planner é uma corretora aqui de São Paulo, ainda existe, mas na época ela tinha bem mais relevância. E foi na época que o mercado já estava abrindo mais como um shopping financeiro, né? Já que tinha ano mais ou menos isso? Isso já foi em 2010, 2011. Então, já tinha fundos... mas aí na Planner eu fui não só ali uma assessora, vamos dizer assim, mas eu também fui operadora. Então teve uma época que eu fui só operadora de mesa, e aí eu fazia termo, né? Operadora mesmo, raiz operadora. E aí depois eu fui mais para essa linha de assessoria, e aí eles estavam abrindo mais, né? Já tinha fundos na plataforma. E eu fiquei cuidando, né, aqui. Na verdade, eu fui contratada em São Paulo, mas acabei indo para Santa Catarina. Eu fiquei trabalhando lá em Blumenau, na filial deles. E a gente, Blumenau, né, per capita gigante, acabou sendo a captação maior deles, do Brasil todo. E aí isso super também abriu as portas para mim. Tá vendo? Fala mal do chucrute. Não, eu gosto de Santa Catarina pra cacete, aliás. E aí da Planner ali, eu fui para Ativa Investimentos, né, que era uma corretora que, na verdade, foi pioneira no home broker na época. Estava no varejo crescendo. E eu trabalhei na parte de assessoria mesmo de wealth. E fui crescendo ali. Aí virei gestora de todas as filiais, né, desde do 0800 até o private, eu fiquei gestora comercial. Depois, além de gestora comercial, assumi área de produtos. Então, já estava bem aberto o mercado, plataforma aberta. A gente já estava com todos esses parceiros de fundos e tudo mais. E aí, fiquei cuidando, né, da parte de produtos, comercial, marketing da corretora. Virei sócia da corretora. E, enfim, fiquei 6 anos lá. Já estava chegando no meu limite enquanto profissional e fui para o Modal. O Pulga me chamou. Fui pro Modal, o Modal cresceu muito rápido, né? Natália Arcuri fazia um vídeo, era 10 mil contas no dia, e o atendimento começou a cair muito a qualidade, a gente teve muito problema, tava com muita reclamação na ouvidoria, Banco Central e tudo mais, e a gente precisava ter alguém olhando para a qualidade. Então eu fui para lá, e aí eu fiquei 4 meses, né? Acabei não me adaptando muito à empresa, acho que tem uma questão de cultura, né? Que a gente sabe, apesar da empresa ser, assim, né, mega crescimento, mas não me adaptei. E aí aliás, eles conseguiram consertar o atendimento, tá? Hoje o atendimento lá funciona muito bem, mas eles tiveram um problema foi muito grande. rápido, né? Muito rápido, foi tipo avalanche. Então, assim, não tinha como humanamente você seguir o crescimento que eles estavam. Não tinha. Era assim, a fila para ser atendido no telefone era mais de 30 minutos, era um absurdo, assim. As pessoas não conseguiam nem ir no banheiro, porque não tinha como deixar o atendimento. E tinha 100 pessoas atendendo. Foi um período bastante difícil, mas eles conseguiram superar. E aí, nesse meio tempo, né, quando eu tava ali no Modal, que eu não tava tão adaptada, eu fiquei me perguntando muito o que eu queria fazer da minha vida. Foi o momento que eu cheguei, assim, na minha carreira. Eu já tava com 12 anos de carreira. E eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Tô meio assim. E fiquei pensando. E aí, eu fui fazer uma entrevista.
de emprego numa corretora que era específica só para administração de fundos. E era para cuidar do comercial. E aí o cara, super babaca, deu em cima de mim na entrevista. E aí eu falei assim, o mercado financeiro para mulher sempre foi muito hostil. Mas assim, eu vivi isso lá atrás, era a realidade, eu nem me questionava. Só que o mercado começou a trazer muitos questionamentos em relação a isso. E aí você fala, putz, eu sofri também assédio e nem sabia que estava sofrendo. E aí, quando eu fui fazer essa entrevista, que o cara foi mega babaca comigo, eu falei, cara, cansei. Cansei de as pessoas acharem que eu sou só um rostinho no mercado financeiro, eu vou abrir um negócio só para mulheres. As mulheres, eu, por exemplo, quando eu atendia cliente, a minha carteira era 80% homem, 20% mulher, e essas mulheres, esses 20% ainda eram os homens que cuidavam e usavam o CPF da mulher. Então, realmente não tinha... as mulheres, elas nunca se empoderaram em relação a isso, elas sempre delargaram, né? Nem delegou, elas delargam para o homem no contexto social. E eu falei, eu acho que eu vou para isso, né? E eu já estava dando muita palestra de liderança feminina no mercado financeiro, eu já estava tendo essa autoridade para falar sobre isso. E aí, a XP sempre me chamou muito para abrir escritório, mas eu abri por abrir mais um, tem 500 escritórios aí, né? E eu não queria. E aí, quando eu falei, é isso, eu vou abrir um negócio para mulheres. E aí, eu fui na XP e falei, agora eu tenho um negócio para vocês. Agora eu tenho uma ideia. E aí, levei todo um business plan, eles aceitaram na hora. E foi o primeiro escritório de assessoria de investimentos voltado para mulheres. O que é voltado? Eu não posso abrir uma conta lá. Não, a gente falava que homens e mulheres juntos transformam a sociedade. No entanto... todo o nosso brand, todo o nosso o nosso approach era feminino. Porque existe um modelo de atendimento diferente. Homens focam em rentabilidade. Se eu chegar e fazer aqui uma assessoria com você, você vai falar assim, tá, mas isso aqui me dá dinheiro? Normalmente é isso que acontece. A mulher senta na mesa, ela passa 2 horas, e a última coisa que ela vai falar é rentabilidade contigo. Ela pensa mais no risco. Não. O que ela pensa? Ela pensa assim, eu quero investir porque eu quero pagar o MBA da minha filha, eu quero pintar a casa da minha mãe. Ela olha objetivos. Entendeu? Ela não... E aí ela fala, eu quero fazer isso, eu não sei, e eu tenho esse dinheiro, eu não sei como é que eu faço para dar um resultado e eu construir isso aqui que eu quero. Entendeu? Enquanto homens eu quero investir porque eu quero ganhar tanto. Tem uma matemática muito mais racional. Inclusive, uma reunião com o homem é 1 hora e olha lá, uma reunião com a mulher é 2, 3 horas, porque ela conta realmente. A gente recebia cartas de e-mails, cartas não, né? E-mails de clientes, assim, gigantescos falando da vida delas. Fora uma mulher que se divorciava, por exemplo, e que nunca tinha cuidado do dinheiro dela. E tem uma grana agora. Tô com grana, me divorciei, eu não sei nem pagar um boleto, eu não sei o que fazer com esse dinheiro. E meu padrão de vida vai diminuir. A gente sabe que quando a mulher ela separa, 70% do padrão de vida dela costuma diminuir em média. Né? Porque quem banca a casa ainda é o homem. Então, todas essas questões que são muito mais emocionais, um assessor homem não consegue fazer esse tipo de approach num atendimento. Porque ele chega falando, então, eu tenho essa carteira aqui que vai te dar 150% de CDI e é 50% a mais que o banco que te dá 100%. Ela fala, oi? Como é que é comer de novo? Entendeu? Então, pra gente foi muito, assim, transformador, até porque eu também não sabia atender mulher, eu atendia homem. E eu fui estudar o comportamento, porque eu também, 15 anos criada no mercado financeiro, meus amigos falavam, é um homenzinho, né? E aí eu fui estudar todo o comportamento e a gente foi percebendo nuances muito diferenciadas que cria uma experiência mesmo diferente para ser atendida. E assim, chora na mesa, entendeu? Outro momento, é um outro approach. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, um pouco antes. Quando você falou ali que teve essa consciência por causa daquela questão lá do assédio e tal, que você pensou, isso é uma coisa que, poxa, caiu a ficha, eu vivi isso, mas caiu a ficha só para você naquele momento, ou você acha que isso tem um contexto maior do nível de sociedade, de consciência que a gente vem vivendo hoje em dia, né, de uns tempos para cá? Você acha que isso acaba que foi reflexo, ou era uma coisa que aconteceria se a gente tivesse naquele mundo onde cada um tá no seu e aquele status quo tá ali preservado
naquela estrutura? Então, eu acho que eu só tive essa iniciativa de abrir a elas porque eu criei uma consciência em função do que já estava tendo no mercado de se falar mais sobre isso, porque vamos combinar que a gente está falando de assédio, não deve ter 4 anos que se fala sobre isso de fato no mercado. Né? Que não é uma coisa exclusiva do mercado financeiro. Não é, mas o mercado financeiro geral, mas o mercado financeiro ele sempre teve esse ambiente muito hostil para a mulher, né? Ele tem esse... Porque é como se fosse um ambiente de gladiador. Pensa que o mercado financeiro é o Coliseu. É um monte de gladiador querendo se... É aquela visão do pitch dentro da bolsa, dos caras se matando, gritando. Então é uma coisa meio bruta, né? Exato. É muito bruto e aí a gente entra no meio e a gente fica bruta junto, entendeu? E se você não ficar, você nem participa dos clubinhos, né? Porque os clubinhos são todos muito masculinos. Então você meio que... A gente ia num happy hour, e aí, beleza, tá pegando quem? Tá. Você entra no mesmo papo, né? É o papo masculino. Então você não cria consciência, porque o teu contexto social é esse. Só que você começa a ver... você vai numa palestra, você estuda, você tá vendo, né, as redes sociais começaram a aflorar muito esse tipo de assunto. Em 2019 a gente teve ali a Copa do Mundo Feminina, que se levantou muito esse debate. E aí eu já tava pensando comigo, falei, eu acho que eu sofri alguns relacionamentos abusivos no trabalho, mas assim... nem percebi que foi, mas na hora que você lembra e compara com o que os especialistas estão falando, pô, isso foi um relacionamento abusivo, mas beleza, tô aqui, tô viva, chorei pra caramba, fui encurralada na parede, mas isso criou uma casca que foi super importante pra eu estar hoje onde eu tô no mercado, né, porque tem uma coisa que eu vou citar aqui, porque eu sempre cito isso, inclusive com o meu time, né, quem já assistiu The Crown? Sim, muito. Então, Margaret Thatcher, Dama de Ferro. Né? Margaret Thatcher estava num mundo altamente masculino. E quando ela assumiu, ela falou, ela foi lá sentar, né, com a rainha, e a rainha falou assim, você não vai botar nenhuma mulher de ministra do teu lado? Ela não, porque mulheres são muito emotivas, elas choram. Né? Mulheres não conseguem atingir cargos tão altos porque elas se emocionam demais. E no mercado financeiro, se você olhar, cargos muito altos não tem mulher mesmo, porque... você não pode se emocionar, entendeu? Você tem que ter uma inteligência emocional muito forte. O mercado é isso, ó. Tá caindo pra caramba, você tem que estar... o cliente tá te apertando, tá tudo ruim, você tem que estar 12/8 pra fazer com que a experiência do cliente seja melhor, né? Tem uma resiliência muito forte nisso. E aí, se você tá sofrendo alguma coisa e chora, que a mulher chora, você já é vista como fraca, né? O mercado financeiro, isso é fraca. Sai daqui. Então, o que acontece? Eu, apesar de ter sofrido isso tudo, para mim foi muito importante, porque me criou uma casca. Mas não tem que ser assim, entendeu? Porque eu tive que sofrer muito para isso. E aí, quando eu criei essa consciência, eu falei, chega, que eu acho que eu consigo fazer com que as mulheres cheguem também em posições, mas sem precisar passar por tudo que eu passei. Deixa eu puxar um pouquinho um gancho ali que eu acho que é interessante, porque você veio falando desde ali de antes do reality show, e aí você entrou no reality show, teve uma conexão ali, foi trabalhar, foi lá com o Didi, na Doji e tal, e depois toda essa história, você circulou bastante, né, e você sempre chegou em cargos, né, em posições muito altas, né, muito boas ali. Isso foi planejado? Isso aconteceu ao acaso? Você acha que você teve que bater mais duro para conseguir isso do que, por exemplo, se fosse um homem ou alguma coisa mais... Você acha que teve que batalhar mais em cima disso? Ou... é uma coisa da sua natureza? Acho que sim, mas tem uma coisa que desde pequena eu falo, né? Porque eu sempre tive o sonho de ser uma grande executiva, de usar taillé e sapato alto. Taillé hoje em dia tá bem fora de moda, né? Mas o sapato alto estamos dentro. Então eu já tinha esse ímpeto de querer ser uma grande executiva. E aí, quando eu estava ali no mercado, né, que eu sentava numa mesa de diretoria de uma corretora, onde só tem homens numa mesa e todos acima de 40 e poucos, 50 e poucos, todos já ricos, milionários, e você com 28 anos ter que se posicionar, e eu com 28 anos já liderava 60% da corretora. E eu falava, muitas vezes eu não era ouvida.
Então, o que eu fui fazer? Eu acho que a gente tem que se adaptar quando a gente quer alguma coisa. Não dá pra eu chegar e ficar chorando, esperando que o mundo seja igualitário, porque isso não vai acontecer com a minha geração, nem com a geração das nossas filhas. Não vai. O que não quer dizer que você não pode criar uma consciência e expor isso, né? Não, exato. Para melhorar o ambiente. Mas o que eu vou fazer? Eu tenho que me adaptar ao meio. Ou me adapto ou eu sou expurgada. Então, o que eu fiz para me adaptar ao meio? Eu, por exemplo, fui atrás de uma coach de comunicação para poder aprender a falar realmente com homens. Para conseguir me colocar e ser ouvida e vender as minhas ideias. E homens, assim, são muito pragmáticos, né? Muito mais de dados. Sim. Então, tudo que eu ia numa reunião, eu levava estudos de Harvard, estudos de Stanford. Eu podia estar falando a mesma coisa que o estudo, mas eu sempre ia embasada. Que eu acho que é tudo como você vende, né? Na verdade, a vida é uma grande venda, né? Você está negociando o tempo inteiro, tudo. Então, eu sempre fui muito bem embasada para as reuniões, para ser ouvida. Porque antes eu não ia. Você acha que você... É interessante. Você acha que você tinha que se preparar mais para poder... Sim. Você tinha que estar acima para poder, Sim. de repente, ser jogada para o mesmo nível? Sim. Fazer a coisa certa, tá? Ele tá preparando uma taça de vinho aqui pra mim, gente. Você vai ter que primeiro ver se... O que é isso? Não Sujou? Tá suja? Se ela não gostar, não adianta, só tem esse mesmo. Tá suja. E desculpe pela temperatura, tá na geladeira, que nós não temos uma adega. A Lúcia, nós somos uma adega. Faz o favor, precisa comprar uma adega. Eu não sei se é essa liberação. Eu não sei, é um merlot. Tá bem geladinho, mas tá bom, porque a gente tá aqui, tá dando um papo, porque tá esquentando, entendeu? Daqui a pouco ele esquenta, me dá aqui, deixa eu te servir. Continuem aí que eu tenho algumas perguntas sobre isso. Mas sim, eu tive que me preparar mais. Eu acho que assim, quando você é mulher, você é nova, e você tá só no meio masculino, sempre quando você fala alguma coisa, no fundo, sempre tem uma conotação que... será que ela sabe? É muito novinha. Então, você tem que estar sempre muito mais embasada, né? E para isso, você tem que estudar mais para qualquer objeção. Eu já ia para uma reunião preparada com todas as objeções. Assim, se ele falar isso, eu já sei que ele vai falar que eu vou falar isso. Como uma boa comercial, a gente já sabe, né? Quando a gente vai fazer uma venda, o que o cliente vai dizer não por conta disso, disso, disso. Então, eu já tinha ali mapeado algumas objeções para essas reuniões e tentava manter, né? Mas eu já bati muito de frente. Eu aprendi que não adiantava bater de frente. Eu acho que a minha grande virada de chave foi assim, não adianta bater de frente. Ainda bato um pouco e tá aqui pra não deixar eu mentir. Mas eu só bato quando eu acho que eu tenho... Argumentos. Mais argumentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Enquanto vinho, pode deixar ele subir a temperatura. Tá bom, Por que o dela foi um pouquinho e depois você colocou... Porque e o sou eu que experimento primeiro. Eu degusto primeiro. É tipo boi de piranha. Se deu pra ela... Não é essa a técnica, não? Pisque, não. Não, se tá horrível, vai ficar com ela, e aí tá horrível, não, ninguém toma. É que isso na prática é só um costume, Pisque, porque... Eu não entendo. O que acontece num restaurante se você não gostar? Você fala, não gostei... Nunca aconteceu comigo, mas, né? Mas sabe pra que serve? Você pode falar assim, tá vinagrado. Porque pode estar ruim o vinho. O vinho pode estar ruim. Fala assim, tá, mas assim, vamos supor. Se tem só um pouquinho, né? Você deu pra ela só um pouco. É bem pouco. Então ela tem que... Mesmo se ela sentir que tá ruim, ela tem que tomar tudo? Não. Então por que ela não experimenta um pouco? Se tá estragado, vamos fazer o quê com o vinho? Botar uma garrafa de novo? Vamos jogar fora, velho. Então joga. Tá, depois você tenta mudar o código, então, do sommelier, tá? Não vai falar esse negócio comigo, tá? Isso não tem nada... Não tem sentido racional. O mundo não é racional. Explica aí pra nós no comentário aí, que eu sou muito grande. Eu queria... Assim, é que hoje em dia é complicado, até nas redes sociais, porque qualquer coisa que fala vira um puta de um viés ou político, ou moral, exato. ou religioso, ou e tal. Mas parte de mulheres. As mulheres, elas lutam por ter mais espaço no mercado de trabalho há muito tempo. Sim. Isso não é uma coisa, não é advento de rede social, isso já vem sendo construído. Em alguns... Eu falo que eu sou quase feminista, porque eu acho que as mulheres são muito fodas em muitas coisas que os homens não são, inclusive no trade, mas depois eu vou perguntar em relação a isso, porque é uma observação que eu tenho na comunidade e nos alunos. O mesmo espaço, porque tem às vezes aquela discussão de direitos iguais, que eu não acho que é exatamente isso, mas as mesmas oportunidades. Mas as mulheres não têm características
delas que se encaixam melhor em certas coisas? É uma pergunta... Hoje em dia tudo é polêmico. Meio capciosa. Que se Momento, atenção. que se encaixam melhor em certas situações e que talvez outras situações, a característica do homem se encaixa melhor. Vamos falar assim, do mercado financeiro. Tem alguma posição que você acha que um homem se encaixa melhor com uma mulher, por exemplo, dentro do mercado, mais no sell side mesmo, em todo o sistema financeiro? Neste mercado eu não vejo diferenciação, porque aí a gente está falando de usar não força bruta e sim inteligência. Entendeu? Agora, Então não é mais um pitch lá na bolsa lá que o cara tá gritando, não é mais no grito, né? não, e mesmo que se fosse mulheres até gritam mais que homens, né? É verdade. O que eu acho? Eu acho que tem sim profissões que acabam sendo mais específicas para um biotipo masculino, por exemplo... Caminhoneiro, Não, mas... motorista de balsa. Mas militares, por exemplo. Não, militares. Não sei, pilotar uma balsa, por exemplo. Pilotar. Motorista de balsa, sabe a balsa mais do Guarujá? Mas motorista não precisa de força. Existe uma mecânica que faz a balsa andar. Ela não vai fazer força. E esses Mas caras do porto? Como é que chama o cara do porto? Estivador. Não, mas Peão de obra. Não, tem... quem fez a minha obra da minha casa foram duas Então não tem mulheres. nada. Que homem hoje... Mas aí você cria um estigma. Porque assim, você cria algo, quando você olha, você associa a determinada coisa. Eu acho que é justamente lutar contra essa dissociação de que isso aqui é para isso aqui é para aquilo, que é o importante. É o fato de, cara, você pode ser o que você quiser, entendeu? Exato. Mulher pode ser o que ela quiser, mas sim. eu acho que tem profissões que podem ter perfil. Porque Sim. quando você vai fazer, você é um empregador. Você vai fazer o perfil ali da pessoa que você quer contratar. Sim. E às vezes, para aquela vaga, você precisa de um perfil assim assado, que talvez um homem vá. Não sei, eu tô aqui dependendo. Não, você... Porque eu vou te falar, eu tava dando um exemplo de militares. Os Estados Unidos já tem mulheres militares há muito tempo, mas hoje em dia já tem estudo que para as mulheres serem militares e ir pra guerra e tudo mais, já é um problema, porque o fato de você colocar elas em situação o tempo todo ali de tensão e de esforço físico muito grande, está gerando a infertilidade das mulheres. Tá aí uma questão biológica que tá causando nela. É isso, mas porque a gente está falando de biotipo físico. Enquanto as mulheres, elas carregando aquelas mochilas militares, elas têm quebrado muito o quadril. Aqui mesmo no Brasil, né, que a gente, a partir de 2017, a gente pode colocar mulheres na academia militar, né, do Exército. E elas quebram o quadril todos os anos. Então, eles tiveram que adaptar toda a estrutura para isso. Então, assim, esse tipo ela pode ser, beleza, mas o biotipo não é tão propício, entendeu? Mas se ela quiser ir, ela pode, não tem problema nenhum. Tem um monte de mulher lá, eu conheço, e são maravilhosas, e tá tudo certo. Só tô falando que ainda não estamos preparados para esta conversa, sabe? Você até disse, tem situações que às vezes, uma mulher vai chorar numa situação de extrema tensão. Sim. Por exemplo. O homem ele tem uma outra reação, porque eu não acredito que o homem e a mulher não tenham o mesmo sentimento lá dentro. Eu acho que vocês foram ensinados a não chorar, nós somos ensinados a não chorar e não ter um desespero emocional, porque eu acho que ambos têm essa questão emocional. Só que o homem... A reação é diferente. O homem tem uma reação, por exemplo, mais agressiva. Ele reage de uma maneira diferente. Eu acho que temos de racionalidade. Existe uma questão que aí você tem que ter um pouco de cuidado, que eu acho que não entra muito na ideia do que ela está falando, que é uma questão, por exemplo, uma questão hormonal diferente. Você tem ali uma coisa diferente, que não é uma coisa para você dissociar, dizer que isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Não. E isso existe uma variação entre indivíduos, não entre... Aí ele é biólogo, tá? Então você vai começar daqui a pouco a falar de célula. Não existe essa diferença. Aí eu acho que entra muito naquilo que ela falou, que é da questão da inteligência, né? No mercado financeiro a gente não tá falando de força física, nem de biotipo, nem nada. Então, isso abre até horizontes, de repente, para novas funções, de repente, que nunca foram exploradas, por ser um ambiente totalmente masculino, onde... De repente você tinha ali quem era inserido naquilo, não tinha uma capacidade de fazer ou desenvolver algo. Então pode até surgir coisas novas dentro, por exemplo, de uma área militar ou de alguma coisa assim. Não, até porque você falou do negócio, tem mulheres que se separaram e que vão pedir uma assessoria e que nunca tinham pago um boleto. Sim.
Mas isso tá mudando, não tá? Não, isso tá mudando, mas isso não muda do dia pra Não é do noite. dia pra noite. Porque, assim, quem tá mudando são as gerações que estão vindo. As meninas de 20 anos, elas estão vindo com... As de 40 ainda tem uma outra, as de 40 estão com uma outra geração. Porque as de 20 estão vindo capinado. Mas quem capinou foram essas de 40, entendeu? Só que elas ainda nem sabem lidar ainda com essas coisas que estão acontecendo. Né? Eu acho que, assim, tem uma coisa muito forte, né? Um mindset muito forte de que mulher não sabe... Não é muito de exatas, né? Mulher é mais de humanas. E aí isso acaba... Você acredita nisso? Não, eu não acredito nisso. Mas isso para o mercado financeiro, se você olhar, as vagas que as mulheres entram no mercado é sempre RH, marketing, relacionamento. Quando a gente olha para análise, para o broker de fato ali, normalmente são mais homens. Muito por essa questão. Se você olhar o curso de economia... É bem menos mulheres do que homens, né? Apesar de mulheres estar 60% hoje nas universidades, no ensino superior, nós somos maioria de população, maioria no ensino superior, mas ainda os cursos são todos. E eu vou falar que isso é da barriga, tá? A sua mãe tá grávida, a primeira coisa que o pessoal fala, é menina? Vai gastar. Então, assim, a gente já nasce com uma coisa que a gente é gastadora. Aí depois a gente já nasce, mulher fala mais, então já que ela fala mais, ela é de humanas do que de exatas. Então a gente vai criando algumas crenças que parece besteira, mas elas vão limitando ali as oportunidades femininas, entendeu? E quando na real as mulheres, né, assim, tem um estudo da OCDE que é muito legal, que fala que o mundo, assim, o novo mercado emergente, o país emergente, não é isso que vai ter. É educação financeira para crianças, obviamente, e para mulheres, porque mulheres são compartilhadoras de conhecimento e elas mudam o contexto social que elas vivem, porque elas se comunicam. Então, quando eu aprendo, eu vou lá no meu contexto social e eu ensino todo mundo. Enquanto o homem, como ele é um pouco mais egocêntrico... Quer dominar, ele fica com aquilo mais pra ele. Então, quando a gente ensina uma mulher, a gente não ensina só ela. A gente ensina uma comunidade. E é isso que a gente precisa desmistificar, porque a gente já nasce com essas coisas de... mulher é gastadora. Mulher é isso. A minha mulher é aquilo. Entendeu? Tem que acabar, porque são frases que são besteiras, mas que vão... Gente, a palavra tem poder, né? Vai entrando ali como um mindset e vai fazendo com que as meninas entendam que aquilo ali não é para elas. Inclusive, quando a gente vai fazer palestra nas faculdades, elas falam... todo mundo tem uma percepção, as meninas, que o mercado financeiro é hostil, mas está mudando. E elas ainda não conseguem enxergar isso, entendeu? Porque quando vê, não tem referência, sabe? Você olha para cima, você não tem referência. Fala aí uma corretora que tem uma mulher no comando. Tirando o Nubank, que a Cristina Junqueira tá lá hoje como CEO, né? Que agora tá com a Easy Invest. Mas não tem, entendeu? Então, você olha para cima, não tem muita referência. E aí, você não se sente pertencida, você não se sente representada. Então, aquilo não é para você. É um pouco do sentimento. Você já ouviu que você é gastadora desde pequena, desde a barriga. Você já ouviu que você é de humanas. É mais fácil, você é bem comunicativa, vai para humanas. Então, vai criando, né, barreiras para oportunidades. Então, o que a gente, enquanto mãe e pai, a gente precisa, né, e é por isso que essas meninas estão vindo muito mais abertas, né? Hoje em dia, essas meninas de 20 anos, elas dão um show nisso, mas é porque a informação tá super aí em tudo que é lugar. E eu fui ter acesso à informação sobre isso agora, né? Há pouco tempo. Eu estava vivendo coisas abusivas sem saber que eram abusivas. Elas não, elas já sabem o que é. Mas eu também acho que tem que ter uma linha tênue aí, né? Porque também tem muito mal interpretação de muita coisa, né? Essas interpretações erradas. E tem muita coisa assim, a mulher não sabe interpretar um elogio. Você chegar pra mim e falar, você tá bonita hoje, isso não é um assédio. Então, você sabe que é saúde. Né? Saúde. Agora acho que já tá um pouco menos gelado. Saúde. Saúde. Pisco. Vamos brindar que não pode, tem que brindar, tem que beber, viu, Pisco? Eu tô fraco pra esse negócio. A gente não vai falar aqui, né? No mesmo Porque, canto, mas eu não pode. já tô sentindo. Tá bom, tá. Deixar um pouco, ele abre um pouco. Tá bom. Tá bem, não, Vou tá bem. ter que pegar um Uber pra ir embora. Isso é uma coisa que
tudo que a gente está falando é para pautar um pouco. Eu acho que é muito legal essa questão de mulheres. E a gente pensa muito aqui dentro nisso, porque é realmente muito masculino. Mas esse negócio de abuso, isso que você falou, é uma coisa que, para nós homens, hoje em dia, é muito desafiador. Muito. Porque as mulheres estão mudando de comportamento, mas vocês nem sabem ainda. Vocês não mudaram, entendeu? Porque não deu nem tempo. Mas esse negócio, pô, tá bonita hoje, hein? Tipo, será que eu vou tomar um processo de abuso, sabe? Tipo, é melhor não falar nada. Entendeu? É melhor. E será que... Mas todo processo, e isso é uma coisa natural histórica, eu acho. Todo processo, ele passa por uma parte onde tem um over. Né? Então, toda mudança, por exemplo, de cenário político, de viés político, ela passa por um over. Então, você tem... cenário político, questão social, ela passa por algo onde acaba criando um certo desequilíbrio em algum certo momento, porque a balança está desbalanceada. E depois pro outro volta, lado. né? Então, aquele lá, ele quebra ali a barreira do meio, digamos assim, e cria um desequilíbrio onde a coisa fica assim. Então, isso tende a se estabilizar, mas é aquilo que a gente estava falando. É uma questão... não é uma coisa da nossa geração, é uma coisa que vem de gerações. Sim. É uma coisa de quem passou, lutou por isso, mas tinha uma consciência diferente, porque o mundo era outro. Né? Quem tem hoje tem uma consciência diferente e as próximas gerações, elas vão ter consciência diferente. Não, é só se você parar pra pensar que hoje em dia a gente tá vendo muito essa coisa do feminino em alta, né? Pega os filmes. Os filmes hoje são as heroínas. Há 30 anos atrás, a gente tinha heróis. Eu não tinha filme em que eu olhava, eu tinha as princesas e eu tinha os heróis. Hoje eu tenho heroínas e nem herói, tá difícil. Pros meninos, tá difícil, tá? Vou falar bem a verdade. Se eu tivesse filho, eu tenho uma filha menina, né? A Maria, 6 anos. Mas se eu tivesse um menino, eu ia falar, tá desafiador. Porque as referências pros meninos estão tão poucas, porque esse feminino começou a dar um desequilíbrio também. Eu concordo com isso que você tá falando. E vai chegar um momento que a gente vai equilibrar de novo. Estabilizar de novo. Só que esse é o negócio. Como as mulheres, elas começaram a conquistar tanto espaço, mas os homens ainda não estão no mesmo ritmo. Não tem uma homeostase ainda. Você ainda tá os homens ainda estão assim, cara, eu era o provedor, peraí, mas qual que é o meu papel agora? Eu tô numa crise de identidade. Tem muito homem com crise de identidade, justamente porque qual que é o meu papel? Eu não sei. Porque eu sempre fui provedor. Só que a gente assinou o obituário lá do provedor. Acabou. Eu vou te falar um negócio, se você tem crise de identidade por causa do negócio, vai se tratar, velho. Vou te falar um negócio, tem gente que... Não, mas olha, Pisca, você fala isso, mas tem muito homem que ele tem dificuldade de lidar com uma parceira de relacionamento. Mais com o cara, por exemplo. Uma mulher... Eu passei por isso, entendeu? O meu ex-marido teve dificuldade de lidar quando eu comecei a ganhar mais do que ele. Ele teve. Eu ia pôr o pé pra cima, só um, porque eu só tenho um pé, né? Eu ia pôr ele pra cima e falar, filha, tá bom, agora eu fico dentro de casa. Você pode levantar o pé. Olha. Mas você fala isso, mas na hora que chega, você sente assim... Eu não tô... É que assim, que você acaba sendo criado o meu papel. O meu papel. Porque é muito fácil falar... Mas eu fui criado pra pensar que esse é o meu papel. Exato. Você foi criado pra achar que esse é o seu papel e de repente você não consegue exercer o seu papel. Porque existe uma mulher que normalmente é a mais frágil. Castrado? É um sentimento de castração do homem? É um sentimento, não eu digo de castração, mais de frustração. De frustração, porque ele deveria estar fazendo isso, entendeu? Vocês não estão sabendo lidar isso. No código social mais antigo. Eu só quero dizer uma coisa, machista, né? Lúcia, se você quiser ganhar mais que eu, bora. Quanto mais ganhar, melhor. Mais hora. É interessante, sabe por quê? Eu nunca tive muito esse... isso na minha cabeça no sentido de minhas filhas. Tem uma de 14 e uma de 6. A mais velha já quer aprender mercado financeiro. Então ela vai começar a vai fazer o ano aprender. Você vê como o mundo, o ambiente já é diferente. Pai, a menor fala, pai, o SST, eu quero trabalhar. Então, assim, se elas quiserem investir, não nem falo trader, não. Ou se elas quiserem investir, ou quiserem ser trader, eu vou ajudar elas a construir. É que eu não penso nessa... Eu nunca tive essa coisa de pensar nessa diferença. Tanto é que eu acho que as mulheres são melhores que os homens em muitas coisas e são tão boas quanto nas coisas que nós somos bons. Eu falo isso, até aquele papo que a gente teve quando chegou aqui. As nossas alunas, elas têm uma curva de patrimônio mais
controlada. Muito mais. Menos dias de descontrole, quase nenhum. Quando elas têm, elas aprendem com aquilo, até ficam meio... Homem não. O homem tem o descontrole, ele chama de MD, que é o dia do Michael Douglas. O cara teve o dia do Michael Douglas, saiu o dia de fúria. Um negócio que não teve. Eu teve o MD, a gente teve o dia de... No dia seguinte ele volta pra se vingar. E aí entra num ciclo. E eu falo, cara, a gente tinha que ser mais igual as mulheres no trade. Mas isso tem Por um que elas estudo. são assim? Tem um estudo no Financial Times que explicou bem isso, né? Ele fala que as mulheres, elas ganham em média 0,5% a mais no ano do que os homens. Do que os homens. Por quê? Primeiro, e as pessoas acham que é porque elas são conservadoras, né? Você estava falando lá. E não é porque nós somos conservadoras, né? Porque o simples fato de já estar na bolsa, mulheres empreendem mais que homens também, e o simples fato de ser isso já demonstra que a gente não é conservadora. A gente é mais estrategista. A gente segue uma estratégia e com isso a gente opera menos, né? A gente não fica naquela compra, vende, compra, exposto tanto, né? Então a gente otimiza a questão de custos e a gente, como tem uma visão muito mais de objetivo, que é aquilo que eu estava falando para você. Qual que é o seu objetivo? Qual é o objetivo? Normalmente o investimento dela tende também a ser um pouco mais médio prazo, longo prazo, e ela deixa ali, ela confia na palavra do especialista, só que ela estuda muito antes de tomar uma decisão, ela demora muito, a mulher demora a investir. Ela fala assim, eu vou investir. Ela vai estudar, ela vai ler, ela vai conversar, ela vai fazer não sei o quê. Fala com as amigas. Tomar uma decisão, ela tem que estar se sentindo muito segura, porque ela sempre teve que estudar mais para se provar. Vem muito disso. Então ela tem que sentir assim, não, agora eu sei. Aí ela vai. E aí ela segue aquele planinho que fizeram junto com ela e ela até questiona, porque assim, o problema não é você não saber as coisas, né? Porque a gente fala, a mulher fala assim, eu não sei nada de investimento. O problema não é você não saber. O problema é você não saber fazer as perguntas certas para quem está te ajudando. Seja seu marido, seu pai, que também não tem problema você delegar para alguém. Você não pode delargar, né? Porque o que acontece é delarga, depois fica cheio de dívida, o cara gasta o dinheiro, não sabe. Mas eu vou sentar aqui, tá? O que você está investindo? Por que você está investindo? Qual que é o racional por trás? Eu acho muito legal esse projeto da Ela pelo seguinte. Isso é uma coisa que homem tem mesmo, principalmente com a esposa. Entendeu? Toda vez... Cara... Fale por você. Não. Eu vou falar por mim. É uma coisa... É natureza, eu acho que do homem, do macho. Se alguém liga pra minha mulher para dar uma sugestão de qualquer coisa, seja da casa, da família, do carro, eu fui na concessionária, o cara falou merda, eu falo pra ela. Deixa eu lá ver o que o cara tá falando. Por quê? Porque ela não entende de carro? Não, porque eu acho que se fosse uma mulher, eu fui lá num lugar tal, me atendeu a mulher, eu percebi, você falando agora isso, eu percebi isso. Se fosse, quando ela tem um relacionamento com algum fornecedor que é uma mulher, eu não me meto. Mas se é um homem, eu me meto. É como se querendo dizer pra minha mulher o que ela tem que fazer. E quando alguém diz você fazendo xixi no poste. E quando alguém diz pra você o que você deve fazer, existe a ponta contrária? O que eu acho legal é o seguinte, se a Laís vai investir, beleza, vai falar com a Rebeca. Ela vai te dar o caminho. Você não vai se meter? Não. Mas se é um cara falando... é uma coisa meio louca. Mas que você se sente meio ameaçado enquanto macho. É o xixi no poste. Não é insegurança? É insegurança, sim, mas é isso. É insegurança. É insegurança. É lógico que é insegurança, porque eu penso assim, eu quero ensinar, sei lá, é uma coisa da minha cabeça. Mas não dá nem pra julgar ele, porque assim, as pessoas que estão vendo o podcast pode ser que falem assim, tá vendo? Olha, ele é machista, mas não é, gente. Isso é uma questão cultural. O mundo é cheio de pessoas que não conseguem olhar pro próprio umbigo. Eu penso numa questão de proteger. Na verdade, é uma questão tem que ter empatia. Eu tô falando sério. Eu sei. Porque é uma coisa de proteger. Entendeu? Pode ser totalmente errado. Ela não precisa de proteção, ela não precisa que ninguém proteja ela. Foda-se. Mas não. Ela vai assistir essa parte só pra saber. Não, mas eu te amo. Laís, mas a gente pode investir junta. É lógico. Já que ele deixa com mulheres. Não que eu não deixe com, mas me dá uma insegurança justamente porque eu conheço o homem. Esse relacionamento que pode ser um pouco abusivo, na questão de assédio. Eu sei como Eu queria causar uma treta aqui, mas não vou falar. Vai! Não. Eu vou dar um exemplo pra você. A gente tem uma conta num banco X. É um banco de gente que planta, assim, que faz colheitas e safras e tal. Né? Tá. Aí, um banco de commodities. É um banco de commodities aqui da empresa. Quando vem a gerente, vem um cara junto. Sempre, ou vem outra mulher junto. Ela nunca vem sozinha.
Eu falei isso já pra Lúcia. Ela não vem sozinha. Por quê? Porque as mulheres sabem, não vai sozinha falar com um monte de cara nas empresas. Vai. Ainda mais porque ela veio sentar. Pô, você não tem 1 milhão aí? Meu, vai tomar, não de mim, nem do João, nem nós, porque, meu. Mas assim, na maioria, vai tomar uma cantada, vai tomar um negócio, um papinho mole. Não, isso é bem normal. É normal, cara. É normal. Então, eu acho Sem contar que os bancos ainda colocam mulheres bonitas para serem iscas desses grandes investidores, né? Sim. Isso ainda acontece. Isso não é ruim? Isso é péssimo. Eu já, na corretora, quando eu atendia clientes, teve uma época que eu tava na filial sozinha, em Goiânia. Você pode comer, viu? Tá bom, vou deixar eu comer. É queijo? É queijo. E eu tava sozinha na filial de Goiânia e o cara falou assim... Então, você tinha que vir trabalhar de burca, né? Eu falei, por quê? Ele, não, porque fica difícil, né? Eu sentado aqui do seu lado e... eu não ficar te olhando. E ele falou isso pra você? Falou, e assim, um cliente, eu sozinha. E aí, a partir disso... eu não quis mais ficar sozinha dentro da filial. Eu contratei logo uma outra pessoa, porque eu tinha acabado de abrir a filial, entendeu? E aí, a filial da corretora, em Goiânia, eu ia esperar mais uns 2 meses pra contratar alguém, porque a gente tava começando, não precisava de uma outra pessoa, era só um ponto comercial. Mas não foi 1, não foi 2, porque aí eu comecei a me sentir insegura. Imagina, eu tô sozinha dentro de um escritório. Isso não acontece com homem, entendeu? Isso acontece com mulher. Mas, enfim, são coisas que a gente vai passar. Mas aí não adianta a mulher achar que ela vai mudar o mundo, entendeu? Fazendo... Mas eu acho que é muito legal quebrar essa barreira, porque eu vejo que as nossas alunas, elas se juntam muito entre elas. Eu não sei se há uma sensação de segurança. Tirando a Renata, né? A Renata, ela fala mais palavras, não se mete mais do... Mas a Renata é um excelente exemplo. Eu vou entregar ela aqui. Porque assim, quando ela começou a fazer ali, eu disse, eu não tenho disciplina para fazer um negócio desse. Ela veio com um relatório de 6 meses em simulador. Você sabe que é 6 meses sem sair da estratégia, operando todo dia? Num simulador. No simulador? Day trade. Eu quero ver um aqui para dizer que faz isso, ou que fez isso. Então, eu olhei assim, eu falei... É isso, as mulheres são estrategistas. Esse é o tipo de comportamento, por isso que a gente acaba ganhando mais. Tem um livro que Invista... Warren Buffett investe como uma garota. Tem um livro. Porque a estratégia do Warren Buffett é uma estratégia que mulheres seguem. Porque é isso, a gente compra, a gente segue, a gente acredita, e a gente só vai alterar num caso muito brusco, entendeu? Ou por uma mudança de vida, ou porque a gente está realmente enxergando a mudança do cenário que um especialista falou e ela já leu 10 relatórios antes de tomar a decisão. Enquanto homens, por conta... Aí vem as finanças comportamentais, né? Aí o homem, ele tem ilusão do controle, ele tem a questão de achar que ele tá sempre certo, né? Não, eu tô certo. O cara que falou com a minha mulher não tá certo. É um pouco do que ele tá falando. E aí toma essas decisões muito mais precipitadas, perde mais dinheiro, paga mais custo. Normalmente é isso que acontece. Isso não quer dizer que todos. Porque quando a gente começa como trader, a gente é um pouco assim. Depois a gente vai vendo que se a gente vai fazendo assim, a gente se lasca. E aí você vai ganhando maturidade. Porque o trader é 15% de técnica. Né? 85%, meu filho, é comportamento, é resiliência, é seguir, é ter disciplina, é controle de risco, é ter disciplina. Mas não adianta você ter estratégia, controle de risco, você tem gestão de risco, cara, você é um indivíduo. É comportamento. Você estraga tudo. Você pode estragar qualquer coisa. Gestão de que adianta eu ter escrito aqui vaca, velho, se eu olho para o negócio e digo, olho para uma vaca e digo pedra, velho. Não importa, você tem a oportunidade de estar ali e alterar aquilo. Então, você ter o controle te dá a falsa sensação de que você está controlando. Então, poxa, às vezes você só fecha o olho para aquilo lá. Não, só dessa vez. E aquilo hoje, amanhã, e de repente. Então, isso acontece demais. Esse tipo de coisa. Não só no mercado. Não, em tudo. Em tudo. A ilusão, né? É a ilusão. Ilusão do controle. Eu vou seguir a Ela Investimentos também. Você segue também? Eu sigo. Você não seguiu? Eu vou seguir agora. Agora eu sigo. É bonito. Cara, olha a cor. Bonito. É tipo um rosa meio... rosa meio rosé. Sabe qual é a minha cor preferida? Qual? Fúcsia. É? Adoro roxo, adoro fúcsia. O pessoal fica falando que eu sou menininha. Mas cara, é que eu tenho 2 filhas. E, cara, é maravilhoso. Você fala assim, se quisesse um terceiro filho, o que você queria? Menino ou menina? Menina.
Eu queria ter 3, 4, 5 Mas claro, porque você se sente amado. O primeiro amor da mulher é o pai, né? Nossa, elas me tratam, eu sou tipo, minhas filhas. Cara, é maravilhoso ter filha, cara. É maravilhoso. O pai realmente eu falo com a minha esposa, aproveita aqui, que pro resto da vida é com o pai, tá? Ela fica puta, minha mãe quer me matar. Mas eu acho que essa barreira de ter mulheres recebendo mulheres na bolsa, na renda variável, ou até mesmo renda fixa, nos investimentos como um todo, é muito legal. Tem, inclusive assim, hoje, né, até na Monte Bravo mesmo, quando a gente liga para um cliente que quer um prospect, né, que quer se tornar cliente, a gente pergunta se ele quer ser atendido por uma mulher ou por um homem. As mulheres querem 100% querem ser atendidas por mulheres, os homens tanto faz. Porque as mulheres, elas sentem realmente que elas... Os homens tanto faz? Os homens tanto faz. Então, para eles, eles não julgam méritos de mulher ou homem, saber mais, não saber menos. Não tem esse julgamento. Não sente. Ele quer assim, eu quero uma pessoa que tem experiência, não importa se é homem ou mulher. Mas talvez tenha o início talvez seja diferente, porque assim, ela tem o negócio, o brand todo voltado para esse público. Então, se você olhou a cor, você olhou isso, você tem aquela noção. Se eu for lá, eu já sei o que esperar. Eu já me propus a ir lá. Sim. É diferente, provavelmente a pessoa, aquele tipo de ser humano que não, eu só quero ser atendido por um homem, por uma mulher, não sei o quê. Ele não vai aparecer. Ele não vai aparecer lá. Então, eu acho que tem muito de... já tô repelindo pelo próprio brand. Mas as mulheres, elas querem, né, 100% querem ser atendidas. E uma coisa que a gente não falou aqui, mas logo quando eu abri elas em 2019, e nos primeiros 2 meses ali, ficou também, né, nessa época, a gente nem falava tanto de SD quanto fala agora, era bem, né, incipiente ainda. Mas quando a gente ia sentar com uma mulher, ela falava assim, eu quero investir em fundo imobiliário, mas eu quero saber se esse fundo já desapropriou alguma família. Eu nunca soube e vi isso, um homem falando isso. Vale, não, eu não quero investir em Vale, Rebeca. Olha o que fez com o Brumadinho. Elas nem sabem, mas elas já têm um viés social mais forte. Muito, né? mais forte, muito mais forte. Teve uma que falou assim, não, Cosan eu não vou investir, porque o cara lá, o dono, destruiu a família. Então, assim, elas têm umas nuances de o que o meu dinheiro está nutrindo, que é muito diferente do homem. O homem não importa o que o meu dinheiro está nutrindo, eu quero ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Vamos comprar Coca-Cola que gosta das crianças, McDonald's. Pepsi, cara. PepsiCo. É isso, quer ganhar dinheiro. Mulher não, ela quer saber o que o dinheiro dela tá nutrindo. Aliás, então, não é Pepsi, tá? Daqui a pouco ser processado pela Pepsi, isso é coisa do velho doido lá, tá? Então... Esse viés social e SD vem muito das mulheres. E aí eu acho que vai chegar num equilíbrio até disso, que vai ser muito bacana no futuro, né? Ainda a gente... E aí essa diferenciação, ela existe, né? É lógico que tem um desbalanceamento natural, né? Pela questão social, a questão do mundo em si, mas esse gap ele tende a diminuir com o tempo. Então você vai ter dos dois lados pessoas que não se importam, pessoas que se importam. Eu acho que isso é muito uma questão... É muito de como as coisas estão dando certo. Então enquanto está dando certo... essa questão de você ser mais só o dinheiro, beleza, a hora que começar, o fato de ser só o dinheiro vai atrair as outras pessoas, por quê? Porque aquilo lá também está rendendo. E aí você vai criar ali ramificações onde vai criar um pouco mais de consciência. Então as coisas tendem a equilibrar. Só que assim, as pessoas acham que as coisas vão acontecer hoje. Não vão. Eu estou falando, a geração das nossas filhas ainda vão... Entendeu? E os meninos também. É uma questão... Gente, isso é para centenas de anos. Imagina ainda o mundo... ajustar. A gente Só que a mudança muito. também não é linear, né? A mudança, ela vai e, de repente, ela dá um salto muito grande. Olha, é só a gente ver o que aconteceu com a pandemia, né? A questão de um home office. Jamais a gente imaginou no mercado financeiro fazer home office. Acelerou, na verdade. Então, acelerou. Muito. Mas isso ia chegar, talvez daqui a 10 anos a gente ia fazer. Em um ano, a gente mudou completamente o comportamento. E aí você cria problemas que ao longo do tempo iriam ser diluídos. Exato. Né? E você cria uma quantidade maior de problemas no momento. O negócio é que as transformações não são lineares, uma hora elas vão explodir e as coisas vão acontecer. Que arrependimento de não comprar Zoom quando entrou a pandemia, cara. Cara, você não... Eu sei de uma pessoa que comprou, hein? Eu sei também que o cara comprou Zoom e quando ele saiu, ele falou, não, já tá bom, cara. Nossa. Agora já foi. Saiu o Magazine Luiza, saiu do Bitcoin a $4.000. Cara, não, foi foda. Eu, inclusive, cadê? Câmera 3 pra mim, por favor. Qual é a câmera 3? Aquela.
Por que 3? Essa? 2. Isso aqui tá escrito Uma 4. do convidado. Tá escrito 4 lá. Não, filho. É que é o mais perto do JP. 1, 2, 3. Ah, como é que é a referência tecnológica aqui da organização? Como é que é? Mais perto do JP é... É a câmera 1. Bem técnico. Não, bem mas técnico. não, é uma questão mental. Para ele saber que ele conta do mais perto pro mais longe. 1, 2, 3. Para você que está assistindo aí, lembrando que a gente aqui no SST, ó, tem aqui o QR Code para você fazer parte da comunidade. E, aliás, se vocês deixarem bastante comentário aqui embaixo, tá? Atenção às mulheres da comunidade que estão lá no PRO, que participam dos nossos eventos. Se vocês comentarem bastante, eu quero ver o comentário da mulherada que segue a gente. Tem muitas mulheres da comunidade. Comentou bastante aqui embaixo. Eu vou convidar a Rebeca para uma sessão dentro da comunidade para falar com a mulherada de investimento e de outras coisas que, aliás, a gente não fala muito aqui no SST, né? A gente aqui é muito day trade. A gente tem carteira, a gente fala de outras coisas, mas tem um universo tão grande de investimentos. Eu vou convidar a Rebeca para falar um pouco com vocês, que eu acho que é legal. A galera chega na bolsa. Quem chega pensando em ser trader só quer fazer trade ou day trade ou swing trade, e aí quando lá na frente tiver um dinheirão, Aí faz o colchão. aí eu vou pensar como eu vou guardar. Não. Então, assim, tá bem errado desde o começo, eu falo isso. Tinha um amigo meu que deixava numa aplicação automática do Bradesco, né? E não é nem você, um outro que deixava na Às aplicação. vezes a carapuça serve, né? Mas eu acho que é legal conhecer um pouco mais. A gente, no nosso curso básico, a gente fala do que é o CDI, o que é DI, o que é isso, o que é aquilo, mas as pessoas não fazem na prática. Então, muitas vezes, assim, eu tenho um capital operacional. Beleza, aquilo que você não está pondo como margem, aplica numa renda fixa, Total. aplica numa coisa sem risco. O que eu vou aplicar, não sei nem como olhar, tem muita coisa. Tá? Então, E tem muita oportunidade, né, Garufo? Em todas as classes de ativos tem oportunidade. Inclusive tem trade. Às vezes você tá vendo uma questão de, eu não entendo nada de juros. Será que agora eu compro IPCA ou eu compro CDI? Exato. Qual é a diferença? Será que eu vou fazer um trade achando que os juros vai subir e aí eu me atrelo a uma coisa em vez da outra? Tem um universo, é um baita universo. É um baita universo, mas é bem isso, né? Tem muito... As pessoas acham que sair da poupança e aí ir direto pra bolsa, né? Tem um pouco disso. Até as mulheres ficam com medo, não, mas é porque eu não sei investir em bolsa, eu tô na poupança. Tá, mas assim, você não precisa ir direto pra bolsa, calma, tem aqui uma enorme gama de investimentos que a gente pode ir aos pouquinhos. Quando você se sentir confiante, a gente vai pra bolsa, não é um passo daqui direto. Esse é um grande erro, porque aí ela perde. E aí, o que acontece? Culpa a bolsa, né? Normalmente, não só ela, né? O homem também, ele sai a perder... Não, a bolsa, tá vendo? Você cassina. Cassino. E aí, acaba Como com... se a bolsa fosse uma coisa. Não, mas brasileiro, ele quer rentabilidade, quer enriquecer muito rápido, né? A prova disso são as próprias criptomoedas, né? O cara sai da poupança, vai direto para uma criptomoeda, né? A volatilidade não entende ainda esse conceito de uma forma mais robusta e não se prepara, porque tem que ter o colchão antes de você dar esses passos maiores. E é aí que entra essa questão de você estudar um pouco mais o todo. Acho mega importante a gente incentivar a ir para a bolsa, porque você está incentivando a economia real, né? Você está incentivando as empresas. Vamos investir nas empresas do Brasil. Acho até completamente diferente, né? Comparando banana com maçã aqui, do que criptomoeda, entendeu? Cara, você está investindo em algo real. Só que antes disso, calma. Pera lá, que tem outras coisas para você fazer. E se você não souber, delega para quem sabe, põe num fundo, até você estudar, se sentir confiante. Hoje em dia tem tanta informação, né? Na minha época, em 2008, era livro que você comprava no Submarino para chegar na internet e estudar sozinho, entendeu? Não tinha vídeo de YouTube. Né? O que é muito legal, mas também tem que ter um cuidado, porque hoje em dia é tanta informação também, né? Que eu falo até que assim, a gente paralisa, né, com um excesso e no final a gente não faz nada. Análise parálisis. Não, mas assim, você tem um excesso de informações. Se você for uma pessoa coerente e você é uma pessoa que sabe ali pesquisar, você encontra muita coisa boa. Porque você não tem uma linearidade, você não tem uma grade para seguir. Então esse é o grande problema, o excesso de informações e a dificuldade para organizar aquilo para o seu estudo. E tem toda a parte aproveitadora da questão de pessoas mesmo que vão estar Sim. gente que vai estar em todo lugar.
vai estar em todo lugar. Não só está hoje no YouTube porque o YouTube existe, porque senão seria em outro lugar. Em toda profissão tem, toda né? Profissão. Mas é isso, quando você tem muitas escolhas, tipo, investimento de renda fixa, você olhar, é CDB, é CRI, é LFT, é NTN, são muitas letrinhas, são muitos tipos de investimento, e no final a pessoa olha e fala, cara, não sei pra onde ir, é o paradoxo da escolha, né? Tem até um livro sobre isso. Você olha 3 coisas para escolher, você já paralisa e fica na última que você tava. Então, por que a poupança ainda tá cheia de gente lá? Porque por mais que a pessoa esteja vendo que a Natália Arcuri, que tem um puta de um canal, que tem acesso, ela ainda não conseguiu colocar todo mundo que tá lá nela na bolsa, porque no final o cara olha tanta coisa para ele estudar que, cara, deixa eu quieto aqui no banco. É mais fácil. E tem a sensação da a falsa segurança, né? Segurança e tal. Então, assim... As pessoas nem chamam de investir. Onde eu vou aplicar? Eu vou lá falar com o meu gerente para saber onde eu vou aplicar. Porque é muito complexo mesmo. Ainda mais quem está em poupança que... E tem uma sensação também de que investir e poupar tem que sacrificar, né? Acho que a gente também tem desmistificado muito isso, porque... antigamente tinha muito guru que falava, não, você vai poupar, vamos, corta o cafezinho, corta isso, corta aquilo que vai sobrar, e aí você vai conseguir investir. E não é sobre isso, né? É sobre escolhas mais inteligentes, porque quando você sacrifica demais, vira dieta da segunda-feira, entendeu, garoto? Vira aquela coisa assim, cara, hoje eu consigo, amanhã, talvez. Eu vou falar um negócio pra você, viu? Eu fiz um budgeting com minha mulher, a inflação tá um pouquinho complicada. Aí eu fiz um budget. Capaz? Como assim? Não, aí eu fui falar para ela, vamos montar um budget igual eu ensino lá no SST. Vamos fazer despesas fixas, variáveis, adicionais, despesas extras, básico. Aí a gente viu que 70% do nosso custo é despesa fixa. Eu falei, você tá vendo aqui, ó, escola, aluguel, carro, sei lá o que, é o grosso. Sim. Então, vamos economizar, vamos diminuir um pouquinho a Vivo, a gente corta 3 canais, vamos diminuir, em vez de ter Netflix, Disney, a HBO e Prime, vamos só ter 2. Eu falei, beleza, então vamos cortar. Quanto que deu? Baixamos, 0,5%. Falei, meu. Então, aí você percebe o seguinte, o teu problema são as decisões grandes, muitas vezes, que você toma. Um apartamento mais caro, um carro mais caro, uma escola que eu não abro mão, assim... Óbvio que escola é um problema, porque tem escola em São Paulo que você fala assim, pelo amor de Deus, o que vocês vão entregar? Vocês vão dar barras de ouro? Vocês vão dar caderno em barra de ouro para a pessoa que não é possível que cobra no colégio, mas assim, um colégio bom, uma boa nota no Enem e tal. Mas eu pessoalmente avalio que as decisões grandes afetam o cara a não conseguir guardar dinheiro. E não é sobre cortar pequenas coisas, é sobre conseguir ganhar mais dinheiro também. Sim. Porque por muito tempo a gente ficou falando de sacrificar, e pouco tempo a gente falou de ganhar mais, produzir mais. Hoje a gente já consegue, já tá vendo muita gente falando essa equação mais invertida. Mas é um pouco disso. Faz a sua relação com o dinheiro tem que mudar. A sua relação com o dinheiro tem que ser para escolhas inteligentes. Assim como para a sua vida. É isso, na sua alimentação. Fazer escolhas inteligentes, na sua vida financeira. Como objetivo. Deixa eu ser advogado. Fala. Você falou de, a pessoa vai economizar, fala, né? Que vai economizar no cafezinho, não sei o que, para você investir e tal. E aí, a gente sabe que essa questão de você gerar mais renda, não ter um custo de vida ali acima do seu padrão, ou manter abaixo para poder ir. Então, você tem a parte... Oi? A parte que realmente funciona na prática, né? Mas você não acha que essa parte, por exemplo, do exemplo do cafezinho, ela é uma parte que ela consegue conversar com uma certa parcela da população que talvez não ouviria a outra ponta, e aquilo pode ser usado como uma estratégia, uma ignição para uma mudança, para levar para algo maior. Eu acho que pode ser isso. É lógico que depende do discurso que a pessoa coloca. Concordo. Depende do discurso que a pessoa coloca, mas eu acho que o exemplo, ele não é errado. Eu acho que o errado, ele pode ser, né, é uma percepção minha. O errado pode ser a intenção da pessoa que está colocando, e não necessariamente porque eu acho que o cafezinho, normalmente, é o momento que você está sentado, eu vou tomar um café com garufa aqui. Com certeza pode ser que saia um negócio do nosso café. Mas se eu estou focada em economizar e aquele cafezinho vai sair da minha economia... Porque você abriu mão de oportunidades. É o custo de oportunidade. Então, até às vezes para uma pessoa também, baixa renda, isso pode acontecer. Mas eu concordo com você, mas eu acho que tudo depende do approach, tá? Eu acho que tem coisas que a gente consegue, ao invés do cafezinho, mas, por exemplo...
marmita pra levar pro trabalho. Eu vou almoçar com todo mundo ainda, eu vou estar fazendo meu network, porque network é mega importante, porque são as pessoas que levam umas às outras, mas eu fiz a minha comida em casa e com isso eu economizei. Mas o cafezinho é aquele momento que as pessoas vão ali na cafeteria. Não tem como você levar alguma coisa, entendeu? É óbvio, a gente tá aqui discutindo o sexo dos anjos nesse momento. Mas é uma coisa que muitas vezes, dependendo de como entra, até pelo discernimento da pessoa, o mindset dela nem tá preparado para isso e ela acaba. E aí... E é aquilo que eu quis mencionar, que é a questão, às vezes, da abordagem. Você consegue pescar para, de repente, a pessoa criar uma consciência mais à frente, né? Uma coisinha pequena, que é o exemplo do dia a dia, que a pessoa se identifica, de repente. Exato. E mesmo que ela tenha uma consciência no momento que aquilo pode ser bom, mas não vai ter o resultado que ela espera, que ela imagina, depois ela começa a ver que não é bem assim. Eu lembro que em 2015, eu conheci um cara que era financial planner. Ele tinha uma empresa focada, que até vem dos Estados Unidos, focada em fazer planejamento financeiro para as pessoas. Ele era contra a bolsa na época. Eu acho que isso me deu mais ignição ainda de falar, foda-se, eu vou entrar na bolsa mesmo. Tudo bem, graças a Deus. Ele falou uma coisa que até hoje eu não esqueço e que eu tento aplicar hoje, que ele falava assim: lista tudo que você gasta, senta com a tua mulher e só põe a prioridade. O que é número 1 na sua vida, número 2, número 3, número 4. Você tem que cortar 30% das suas contas, você vai ter que cortar o bottom. Só que aí é o seguinte, você tem que olhar assim, será que o fundo dos 30 realmente é cortável? Então, o que eu falo pra minha mulher, a gente tem 2 carros. No mundo de hoje, a gente poderia ter 1? Poderia. Então, a gente sabe que é um luxo. A gente sabe que é um luxo. Tem que ter consciência das escolhas. Tem que estar claro, se a gente tá apertado no budget, por quê? A gente tem luxos que a gente tem consciência de quais são. Aí se torna uma escolha. Não, em Garuf, isso é super importante. A XP fez um estudo que a gente trabalha em média 10 e 12 horas, né, por dia, e a gente só fala sobre planejamento financeiro com a nossa família 1 hora por mês. Então, se as pessoas não falam de dinheiro, as pessoas não falam sobre budget, as pessoas não colocam na mesa suas prioridades, quais são os seus objetivos, o que elas vão gastar com dinheiro. Então, elas vão gastando sem nem perceber, não fazem planos, nem nada. Então, assim, é importante que as pessoas falem sobre dinheiro. E normalmente o que acontece é que o homem vai falar, ele vai fazer tudo sozinho, porque a mulher acha que ele sabe mais do que ela, porque sempre, né, tem um estudo do UBS que fala que 96% das mulheres acham que os maridos sabem mais de finanças do que elas. Só que os maridos também não sabem. Eles não trabalham no mercado. É só uma questão cultural que foi colocada. E aí ela não senta para conversar com ele sobre aquilo. E o que acontece depois são todos esses descasamentos. O Gustavo Cerbasi tem um livro que é bem legal, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Mas lá tem uma coisa que é muito legal, que fala justamente sobre essa coisa de sacrificar e poupar, né? Depois que você fez o teu budget, tu separou que aquilo ali é o lazer, tu vai no restaurante, tu não tem que pedir frango, entendeu? Porque frango é o que tu come no dia a dia na tua casa. Ele fala isso no livro. Se você vai no restaurante, tem que ter um propósito. Porque se tu for comer a mesma coisa que tu vai na tua casa, é melhor tu não sair de casa, porque tu vai gastar à toa. Então, assim, não olha o preço. Tu já foi no restaurante, tu já tem uma ideia de quanto tu pode gastar. Pede o que você se sente à vontade, porque aquele dinheiro que você separou pra isso, é pra isso. Não é pra sobrar. É pra aquele objetivo. Então, isso é muito importante, mas isso só acontece quando a gente senta e coloca o que a gente pode gastar e como a gente vai gastar, né? Tem os objetivos individuais, que também é outra coisa que, né, a mulher, ela pega normalmente o salário dela todo e entrega na mão do homem. Aí o cara tá fazendo lá todos os investimentos, tá pagando todas as contas e tudo mais. Quando separa, ela também não tem nada. Então, assim, tem que ter a conta da mulher, tem que ter a conta do homem, mas tem que ter a conta em conjunto. Eu sou a favor de uma conta conjunta para poder pagar as coisas todas. Sempre foi assim na minha casa. Mas eu tenho a minha conta com o meu dinheiro para as minhas individualidades, para os meus sonhos. Porque eu tenho os sonhos individuais, mas eu tenho os sonhos em família. Então, para os sonhos em família, a gente vai ter junto. Mas para os sonhos individuais, porque eu não quero comprar uma bolsa e o cara ficar enchendo a porra do meu saco, mas entendeu? Tem uma coisa que eu não entendo na vida, sabe? 2 pessoas se juntam, desculpa quem for, mas as 2 pessoas se juntam, vivem na mesma casa e uma parece inimiga da outra, velho. Mas aí é um problema de relacionamento. Você fica uma lutando porque uma gasta, a outra não sei o quê, porque não... Eu tenho hoje Mas é que fala pouco, não fala no namoro. A gente não fala no namoro sobre dinheiro. Eu tenho hoje um relacionamento muito bom com a minha esposa sobre dinheiro. Eu abro a minha planilha, ela fala, me ensina a fazer, eu tô ensinando ela a fazer a par. Tive recentemente, falei pra ela, isso tá aumentando pra cacete tudo.
tudo, tá aumentando muito. Aí eu falei, Liz, porque ela trabalha, então supermercado é com ela, tudo das crianças é dela, natação, sei lá o que, roupa, farmácia, tudo é com dela. E eu fiquei com as despesas mais punk do meu lado. E beleza, a gente fez uma divisão proporcional ao salário. Sim. Eu falei, você trabalha? Eu também trabalho. Aliás, ela tem 2 empregos. Um que é o mais foda de todos, que é cuidar das crianças da casa, que é o emprego mais difícil que existe no universo. Puta que me pariu, não quero esse trabalho. Não quero, mas tudo bem, é um emprego foda pra porra. E ela trabalha, ela cuida de uma empresa na parte financeira, que era a empresa que eu trabalhava. E eu falo pra ela, meu, quanto é que você tá gastando? Ela falou, aumentou tudo. Eu falei, quanto você tá gastando no supermercado? Ela, eu acho que... Eu falei, não, então faz o seguinte, vai doer. Porque a coisa que mais dói é quando você, por exemplo, pega um cartão de crédito. O cartão vem 3 mil todo mês, 5 mil, 10, sei lá, não importa. O que vem? Não, é um bolo. Então a pessoa pega, por exemplo, um cartão de crédito e vira uma conta. Tá na planilha que ela gasta 3 mil por mês de cartão. Eu falei, cara, vê quanto você tá gastando no supermercado. Aí ela fez a conta, ela tomou um susto. Eu falei, também, que merda. A gente às vezes esconde as coisas que são comuns, Sim. porque você pensa assim, supermercado eu tenho que comer. Então, tipo, então isso em casa, de ter essa conversa, de trazer isso, mesmo que a esposa não trabalhe, mesmo que a esposa só trabalhe em casa e o marido trabalha fora, tem que ter esse compartilhamento. E depois tem que ter com as crianças também. Porque o que acontece muitas vezes é quando o casal tá com uma dívida e aí o marido, só ele sabe, né? Ele tá ali escondendo porque ele quer passar segurança pra família toda. Quer chegar a carta do Serasa, aí fudeu. Ele quer passar segurança pra família. E aí vem as crianças, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A mulher quer fazer isso, quer fazer aquilo. Ninguém tá envolvido no processo. Então assim, é um time, é uma equipe. Tem que sentar, tem que ter os planos para a viagem, todo mundo junto. E aí a criança, ela tem que estar, assim, comprada naquilo, entendeu? Meu pai, eu dou um exemplo muito claro disso na minha vida pessoal, quando eu era pequena. O meu pai sempre foi comprador de imóveis. E teve uma época que ele comprou um imóvel um pouco além do que ele podia, sabe? Então a gente ficou passando um perrenguezinho em casa. E a minha mãe tinha um budget, minha mãe não trabalhava fora, mas ela tinha um budget para supermercado. E chegou no dia 28 do mês, tinha acabado o detergente. Ela não tinha como lavar a louça, mas tinha acabado o budget. E aí, eu fui lavar a louça, eu lembro que eu devia ter uns 12 anos. Eu fui lavar a louça e eu fui lavar com sabão em pó. E eu perguntei pra minha mãe, por que a gente tá lavando louça com sabão em pó? Acabou o detergente, vamos comprar outro. Ela, não, mas acabou o budget. Aí eu falei, tá, mas não tem... Ela, não, porque a gente tá pagando os 3 apartamentos. Meu pai tinha comprado 3 apartamentos de uma vez. E só que todo mundo tava envolvido. Meu pai sentou e falou, tô comprando, a gente tá apertado. Vai se lascar. Mas lá na frente, então, a gente tá comendo carne moída todo dia com feijão, mas lá na frente nós vamos comer filé mignon em Paris. Calma. Então ele envolvia eu e meus irmãos no projeto. E aí, beleza, vamos lavar a louça com sabão em pó e tá tudo certo, entendeu? 2 dias só lavando ali e vamos embora e vamos dar risada disso. Então eu acho que você envolver os filhos também é muito importante, porque você, além de dar uma educação financeira, apesar de que isso foi super... A relação que a gente tinha com meu pai era mega comercial. Meu pai cobrava ICMS da conta de luz da gente, assim. E a gente tinha a mesada e era conta de luz, conta de telefone, tudo. O imposto era dividido. Sobre mesada. E se a gente pedisse algum adiantamento, tinha juros. Quando ele ganhava um bônus, ele também repartia. Então, todas essas relações com dinheiro foi muito importante, mas claro, não tem certo e errado, né? Tem a dinâmica familiar. Mas ele ter envolvido fez com que a gente comprasse a ideia de que, beleza, estamos comprando um apartamento. O sacrifício para ter a vitória. Quando você não envolve, você olha a criança pedindo um brinquedo e você sabe que você tá ferrado. E você não quer dizer não. E, cara, só senta, chega e fala. Pior não é a criança pedindo um brinquedo. Pior é a adolescente pedindo um iPhone, cara. Mano. 14 anos, né? Não, ela tem um, e ela queria um novo. Eu falei, velho, não. E aí você fala, não vou te dar um Android. Não, pai, eu tenho um iMessage com minhas... Cara, é complicado. Minha filha, eu venho... Podiam ser gêmeas. Não, eu venho passando essa parte eu comecei a criar lá atrás, só que eu não cumpri, eu fui indisciplinado nisso, de dar uma mesada pra ela e dela dar uma mesada razoável e ela cumprir com tudo que ela quer, dar mesada. Então, tipo, quanto custa um iPhone? 3 pau. Quanto você ganha? Sei lá, 300 por mês. Você vai comprar um iPhone de 3 pau? É 10 meses do negócio. Quanto custa um iPhone? Você tá falando 2006, né?
Tá. Tô dando um exemplo hipotético. Hipotético. Mas eu acho isso muito legal. Eu acho que assim. iPhone, né? O iPhone realmente é muito legal. O iPhone é muito legal. É muito bom mesmo. Mas a minha filha, a Sofia, no caso, ela tem há 2 anos, não tem um arranhado, não tem um negócio, ela cuida das coisas dela assim de uma maneira. Mas é porque dá valor, porque sabe o sacrifício que teve que ser feito. É. E isso só se faz se a gente colocar ele junto na roda, mostrando que, cara, o dinheiro não vem da árvore, né? Tem um livro até, Dinheiro Não Dá em Árvore, que é para crianças. Dinheiro não dá em árvore. É importante que a gente fale com todo mundo, né? Não é só 1 hora por mês. Mais vezes. Não é verdade. Aliás, antes da gente encerrar, eu vou lembrar vocês que... lembrar não, vou falar agora. Vai ter aqui no como é que chama o negócio? Os comentários? Na descrição do vídeo. Isso, obrigado. No vinho, vai ter no vinho. Vai ter na descrição do vídeo, vai ter o perfil da Rebeca e o da ela e o do Monte Bravo e os perfis que ela tem, site e tudo, vai ter os contatos dela aqui. Se vocês deixarem bastante comentário, eu vou convidá-la para fazer um private lá dentro, via Zoom, para conversar um pouco mais de passos de investimento, decisões de investimento. Assim a gente tira o nosso dinheiro do DI do Itaú lá, né? Que é muito fácil. Chega, você né? aperta um botão assim, que eu quero CDB do Itaú, quanto paga? Merda nenhuma, não paga bosta nenhuma, você tá perdendo dinheiro. Não, lá. e tem tanta oportunidade de renda fixa agora, né? Com juros aumentando. Exato. O 1% voltou. Tudo bem que a inflação tá alta também, mas... Os 6% de mentira também voltaram. Não, tá tudo. O que fazer nessa situação de inflação, de juros, para onde vai, decidir aonde investe, eu acho que seria até um papo legal para dentro da comunidade. Legal. Então eu vou convocar vocês do SST a comentarem aqui para eu convidar a Rebeca para fazer um encontro lá dentro da comunidade com vocês. Vocês podem levantar a mão, perguntar, falar, tirar dúvida, do jeito que a gente sempre faz lá dentro. Eu queria... Tem muita coisa para conversar, tem muita pergunta. Tá complicado um pouco o Pisque, porque a galera que a gente está chamando, a gente podia chamar alguém que está há 1 ano só no mercado, que é muito fácil. O que você fez? Eu comecei e eu tô fazendo assim. Que bom, muito obrigado, acabou. É muito, tem 1 milhão de perguntas para fazer. Mas é bom que a gente pode chamar de novo. A gente pode chamar de novo. Eu curti muito. Ai, que bom. Muito legal te conhecer. A gente teu nem projeto. falou do outro reality, né? Qual Aquele que reality? você apresentou? O que eu apresentei. Qual que você apresentou? Pera, vamos falar antes de... Money A Fazenda. Master. Não. Money Masters. Money Master. E foi em 2019, no inicinho. Isso tem alguma coisa a ver com o Didi, não, né? Não, esse fui eu mesmo que apresentei. E aí também tinham 4 equipes. E era só trader mesmo. Era o melhor trader do Brasil. Quem será? Você verá no próximo Money Master. Isso tá no YouTube? Tá no YouTube. É mesmo? Aham. Eu posso ser sincero, eu não conheci. Eu também não. Não, mas teve muita visualização na época. Teve tipo 300, 400 mil visualizações. É mesmo? Eu não conheço. Inclusive o Pulga me contratou depois por conta deste reality. Você vê que o Pug ele vê as coisas, ele vai atrás e não fala pra ninguém. Eu gostaria do link para assistir. Eu gosto de um. Não me conta nada assim. Foi bom? Foi bem legal. Quem ganhou? Não, Quem ganhava 20 mil reais e uma viagem para Nova York. Tinha que pagar as despesas o prejuízo dos outros? Não. Não? Não. Aí, ó. Você vê que o tempo. Você quis fazer uma versão melhor. Claro. Porra, eu ganhei e não levei, né? Eu ganhei e não levei. Porra, e eu também queria dar um prêmio melhor, né? Porque eu ganhei 6 meses de broadcast. Aí dessa vez eu mandei a pessoa para Nova York para conhecer a bolsa, 20 mil reais para gastar, uma viagem com acompanhante. Aí sim, hein? Tá no seu canal isso? Não, tô no canal da Ativa Investimentos, porque eu fiz lá. Nativa? Interessante, tá. E aí a gente tá fazendo agora propaganda da corretora, que ela nem trabalha mais, mas tudo bem. Tudo bem, né? A gente não cospe no prato que Não, come, não é propaganda, né? tá contando a história. Cara, eu vou achar isso. Deixa eu largar meu Não, copo, e eu parecia aquelas mulheres da Bloomberg, sabe? As apresentadoras da Bloomberg. Foi uma coisa bem legal. Quantos episódios? Foram 7 dias. 7? 7 dias. Day trade?
Day trade. Índice, dólar, ações? Aí podia ser. E aí quem fazia as análises, ajudava, era o Fradgen, da Clear hoje. Fradin. Felipe Fradin. Uhum. Fradgen. Ele tava lá na época. Eu vou assistir. Assiste. Eu juro. Eu tô deixando você ou falar de boca cheia ou no vácuo, que é pra dar aquele clima meio ruim, assim, De sabe? quê? Não sei. A gente podia fazer, Fradin, um reality de mulheres agora. Isso ia ser muito legal. Porque não tem ainda. Inclusive, esse só tinha uma menina, que era até... que a gente fez, as pessoas tinham que se inscrever e mandar vídeo, então a gente escolheu. Se fizer, fala comigo que eu tenho indicações. Que aí depois eu quero que ela vá no podcast e fale de mim, entendeu? Pisque foi meu grande professor. Olha lá. Ele comentou, me ensinou as coisas. Eu acho legal um reality só com mulheres. Eu opero melhor que eu? Ó, Você tá falando aqui da Renata? não só. Tem duas. Eu não vou ficar aqui entregando o nome das pessoas. Ah, tá. Eu sei que a Renata pode, porque a Renata ela é expansiva, né? Ela corre. A pessoa que acorda 5 horas da manhã e. Ela é expansiva, ela corre. Não, Corre. a pessoa que acorda 5 horas da manhã pra correr 20 quilômetros, ela não se importa com nada mais na vida, cara. É vegana. Cara, você acha que ela vai se preocupar com o que os outros falam dela? Não se preocupa. É mais que Uma mulher segura, ninguém segura uma mulher segura. É verdade. Ninguém segura É uma mulher verdade. segura. Atropela todo mundo. Atropela todo mundo. Olha, eu curti essa ideia de fazer um reality de mulheres, viu? Esperando. Curtiu ou vai anotar? Não, já anotei, já aqui. Anotei na minha cabeça. Fica registrado que a ideia foi minha aqui, hein? Tem mas bastante aí- baia aqui pra poder botar uns computadores, pegar umas 10 pessoas. Aí você vem apresentar, aí a gente faz um negócio. Ó, o ambiente é bonito pra fazer, né? Lindo. Aliás, parabéns pelo escritório, muito bonito. Muito obrigado. A gente não tá tão perto da Faria Lima, assim, porque que acontece? A cada quarteirão pra lá da Marginal, vai ficando um pouco mais Pouquinho caro. mais caro, né? É um pouco mais caro. Então, assim, a gente falou assim, Santo Amaro? Não. Vamos um pouquinho mais. Chácara Santo Antônio. Ah, tá, ficou da hora agora, Chácara Santo Antônio, né? Tudo bem, o importante é investir o dinheiro, né? Bem, Exato. Então a gente fez um lugar legal aqui. A pandemia veio, acabou deixando só. Cadê o Joaquim, aliás? O único cara do cowork. Já não tem tá mais aí, já largou ali a tela. Tá ali. Tá ali o Joaquim, nosso único membro aí que pegou a pandemia, né, Joaquim? Tá aí. Rebeca, muito obrigado. eu que agradeço, muito obrigada. Se eu tiver que deixar uma última frase aqui, você não perguntou, mas eu já vou falar. Eu ia perguntar, eu ia falar isso. Você ia? Lógico. Uma última frase, então. Então, acho que a gente falou muito aqui sobre, né, homens, mulheres e tudo mais, e acho que eu até já falei essa frase durante o podcast, mas acho que é legal de reafirmar, é que homens e mulheres juntos constroem uma sociedade melhor. Isso que importa. Estamos aqui, né, homens e mulheres, Nossa, do caralho. construindo uma sociedade melhor. Não tem ninguém melhor que ninguém. Curti. E, aliás, Pisque, vamos deixar, então, de novo, contatos da Rebeca, vão estar aqui. @Rebeca Nevares. Rebeca, né? E assistam, se vocês quiserem, traders, sei lá o que, assistam o Money. Ela vai deixar pra mim, que agora eu vou querer assistir também. Já vou ter que pausar minha série no Prime. Assiste na TV que fica legal. Foi produção bacana. O diretor era do Big Brother. Ah, é? Foi pra treta, foi pra fazer treta. Reality show tem que ter treta. Eu curti. Alguém quebrou? Tipo, perdeu tudo? Não porque a gente botava stop, né? A corretora, eu cuidava do risco ali junto, né? Com a galera, tinha risco. Tava... Mas foi eliminado. Não, eliminado. Mas quebrar, não. Cara de cu, assim, tipo, na hora de ir embora. Tem aquela coisa bem na edição. Tum. Xizão, preto e branco, sai assim. Uma coisa tensa mesmo, triste. Da hora. Eu vou querer Bom. assistir. Você vai me mandar esse link, por Vou. favor. Gente, deixem likezinho, tá? Você que não tá inscrito, chegou aqui. O que tá acontecendo aqui? O que é esse canal? O que a gente fala? A gente fala de trade, de bolsa de valores, de investimento, renda variável. A gente fala um pouco menos de renda fixa, De dessas vida. coisas do que deveria. Mas a gente é muito mais focado em renda variável, por isso que a gente traz pessoas que têm mais expansividade, que pensam em outras coisas, que assim a gente não deixa o nosso dinheiro só na conta da corretora e na aplicação automática do Bradesco, né? Tem todo um caminho entre o day trade, entre o trade e a aplicação automática do Bradesco. Você viu o gap entre uma Cara, coisa e outra? O gap é monstro e é por isso que a gente tem que evoluir todo mundo junto.
Então eu vou, se vocês tiverem comentáriozinho aí suficiente aí, eu vou chamar a Rebeca para trocar uma ideia com a gente lá dentro. Deixem seu like, se você não é inscrito, se inscreve, tem bastante conteúdo aqui, tem muita coisa legal para vocês. Muito obrigado, Pisco. De nada. Eu chamo ele de Pisco só para encher o saco dele. Eu nem me importo mais. Obrigado de novo, Rebeca. Obrigada, eu que agradeço. Espero os comentários de vocês. Me sigam. Um beijo. Criançada, um beijo, um abraço, bom fim de semana aqui, ó, câmera 2 aqui. Até logo, crianças. Tchau, valeu, valeu, valeu. Boa. Bom, JP, muito bom. Acabou. Muito obrigado, viu? Eu Porra, que foi foda. agradeço. Nossa, eu tô falando ainda, tô meio que a gente fica ouvindo. Dá um tempo. Você não